Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Estamos de volta com mais um de Terno e Pantufas e dessa vez para falar sobre um diretor polêmico. O austríaco Michael Haneke, o Michael Haneke, a pronúncia fica aí a escolha. Você falou antes de mim, eu já ia falar. Se a gente fosse ficar chato, a gente ia ficar Michael Haneke o programa inteiro. Alcançou sucesso mundial nos anos 90 com seu cinema cru, altamente analítico e, sinceramente, meio perturbador. E como de costume, escolhemos 3 filmes de 3 décadas diferentes para tentar estabelecer um padrão de como o diretor trabalha. E quando o assunto é Michael Haneke, temos não só uma variedade de temas, como uma variedade de idiomas, já que o diretor tem filmes em francês, inglês e alemão. Existe algo que marca todos esses filmes? E por que Haneke se estabeleceu como um diretor importante? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se estiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí no Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá aí no meio do episódio, ouviu alguma coisa que você concordou, alguma coisa que você quer dar um pitaco? Então, se você estiver no Spotify, é muito fácil. É só ir lá e comentar. Comentários geram engajamento, que geram mais comentários, que geram mais participação. Então, sinta-se à vontade, não tenha vergonha. É engraçado porque eu tenho vários amigos que vão no Insta, nas DMs, no pessoal pra comentar. Não ouvi não sei o que do episódio. Não, realmente isso aí não sei o que. Aí comenta lá no Spotify também, gente. É bom, ajuda pra caramba. Sem mais delongas, bora falar sobre Michael Haneke, Michael Haneke, no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Bom, Michael Haneke, que a gente tá brincando sobre a pronúncia porque é austríaco, né? Então o idioma do seu nome é alemão, seria realmente Michael. Ele tem 83 anos de idade, mas apesar disso começou a fazer sucesso no cinema já no final dos anos 80. Né? Na verdade o sucesso dele começa nos anos 90, mas o primeiro longa dele se dá ainda na década de 80, depois de ter trabalhado por alguns anos, nos anos 70 ter trabalhado na televisão, mas o Haneke é muito engraçado como, falando em biografia, o Haneke me lembra mais o Lynch do que qualquer outro, porque ele faz 40 coisas ao mesmo tempo. Eu vou dirigir pra TV. Agora eu vou dirigir filme. Agora eu vou dirigir ópera. Agora eu vou pintar não sei o que. Então, assim, um cara que gosta muito de cinema, era muito ligado em cinema desde muito novo, mas que gosta de arte em vários e diferentes aspectos, assim. Aliás, a ligação dele com música clássica é muito clara nos tópicos que a gente vai trabalhar hoje. Os 3 filmes têm alguma conexão com música clássica, sabe? Os últimos 2 mais. Mas esse é o Haneke, o diretor austríaco que ficou conhecido nos Estados Unidos após a professora de piano, né? E assim, a gente fala nos Estados Unidos porque a gente aqui no Brasil pega muito a distribuição do que faz sucesso lá, né? A gente ouve muito o que acontece por conta do que acontece na indústria americana, né? E aí, quando ele leva o Grand Prix em Cannes pela professora de piano, o filme consegue uma boa distribuição nos Estados Unidos. E aí o Haneke começa a fazer mais nome internacionalmente a partir desse filme. Mas, como sempre, antes da gente falar dos 3 filmes, eu quero perguntar pros meus amigos, começando com Gusta, por que a gente fez esse recorte? A gente fez o recorte de 3 filmes em 3 décadas, apesar dos 2 primeiros estarem separados por, 4 anos um do outro, pra tentar dar um panorama do que é o Haneke enquanto diretor. Gusta, o que é o Haneke enquanto diretor? Qual é esse panorama? Eu acho que o Haneke é o diretor mais difícil de fazer isso, né? De todos os que a gente já fez aqui, eu acho que vai ser o mais difícil de delimitar. Porque antes de tudo, o Haneke, ele é um erudito, ele é um cara que o Luiz mesmo falou, ele é um cara das artes em geral. Então ele tem essa... Ele é um cara da alta cultura, já diria o Olavo de Carvalho. Exato, ele é da alta cultura.
Não da alta costura, da alta cultura. Então, assim, o cara é austríaco, né? Você já tem que saber de onde ele vem, que é aquele lugar ali onde a cultura... Ele cresceu vendo obras de arte belíssimas, ele ia pra orquestras sinfônicas, ele assistia filmes. Ele matava a aula de filosofia pra assistir filme no cinema de bairro de Viena, sabe? Tipo, gente, assim, o cara tem... É o que o Bourdieu fala, né? De capital cultural. O cara não tem como ser burro, sabe? A pessoa que nasceu nesse tipo de ambiente, ela detém capacidades, articulações artísticas mesmo e de erudição em geral, de conhecimento como um todo do mundo, da cultura, pra fazer o que ele faz. Acho que o Haneke, ele tem essa capacidade muito grande de não ter muito recorte, do recorte dele ser o que ele quer fazer, porque ele decidiu fazer aquilo. Isso, assim, poucas pessoas têm o cacife de fazer isso, sabe? E o Haneke, eu acho que ele é esse diretor. E, assim, a erudição é uma coisa acumulada, né? Parece que a gente tava brincando em off aqui, falando com o Luiz, que o Haneke parece que é essa pessoa que sempre apareceu velhinha já. Ele é um diretor que sempre teve essa carinha já mais de velho. E dá a impressão de que é isso, dá a impressão de que ele, se você pesquisa os registros dele mais antigos, apesar dele não ter sido famoso, né, na vida ali na jovem e adulta, parece que não tem muitos registros dele. Então dá uma impressão de que ele foi acumulando esse capital cultural dele e no final, assim, dos anos 80, começo dos anos 90, ele começou a disparar um monte de filme muito bom. E agora a gente tá aí pra entender o que é a filmografia do Haneke. E eu acho que é isso. Acho que não tem como delimitar. Em todos os diretores que a gente falou aqui, eu acho que o Haneke é o mais difícil de delimitar, porque ele escolhe os temas dele de uma forma muito pessoal, muito específica, e ele trabalha isso com psicanálise, com arte, com música, com filosofia. Eu tenho a impressão de que ele gosta muito da formação de filosofia dele, que ele trata no filme como um desafio para o espectador. E para além de tudo, eu acho que o que define ele como diretor é essa não comercialização, ele é o anti-Warhol. Ele não quer fazer com que a arte dele seja pop. Ele quer o anti-pop. Ele quer que a arte dele seja vista como uma contemplação, como algo que você precisa parar para observar e sentir e não entender e se incomodar. Tem uma entrevista dele que ele fala para Rupert, para Isabelle Rupert, a única atriz francesa. Tô brincando. Exatamente. A única atriz francesa. Eu copiei essa piada do Thiago Ora, que ele fala assim, sempre quando ele vai falar do Darín, ele fala, o Darín, o único ator argentino. Gente, a gente precisa muito tentar chamar o Thiago pra cá, né? Porque a gente fala dele, né? Igual a gente fala do Márcio, igual a gente fala o tempo inteiro. Sim, não, e ele é tudo, ele é referência, assim, já. Mas, e ele fala o Michael Haneke já falou pra Rupert que a melhor cena, o melhor tipo de expressão artística pra ele é aquela que o espectador não consegue ver, que ele precisa olhar pra trás, ele precisa tirar o olho da tela. Então, é óbvio que você não vai conseguir fazer isso no seu filme inteiro, mas o Haneke sempre tem alguma cena no filme dele que faz isso, e é isso aí, eu acho que define o cinema dele. Eu acho que é essa construção de uma ansiedade, de um suspense pra chegar numa cena específica ou num momento específico do filme em que você não vai conseguir mais olhar. Ele quer construir uma tensão infinita até chegar naquele momento que, putz, era isso, o filme tava construindo pra chegar aqui, nessa cena que eu preciso virar o olho, que eu não vou conseguir ver, que é insuportável pra mim. Então eu acho que isso é um pouco do que define o Haneke, do cinema dele, mas não só. Acho que ele é um cineasta que vai superar cada filme que a gente assiste dele, ele vai superar as próprias margens, as próprias definições. Então ele sempre quer uma coisa a mais, ele sempre quer desafiar o espectador a algo a mais. E por isso que eu acho ele tão interessante, eu acho ele muito fascinante mesmo como diretor. O Luiz até comparou ele com o Lynch, eu acho que tem um pouco dessa semelhança da não explicação, da não possibilidade de entender o filme como um todo, do fechamento. Os filmes dele acabam e você não entende 100%. Ele não é encerrado, ele não consegue passar todo o sentimento que ele quer pro filme. O sentimento, ele precisa ser conversado com o espectador. Então, isso pra mim é o auge, assim, do Haneke, sabe? Ele não... Apesar de tanta erudição, ele não soa
pedante, né? Os filmes dele não tem aquele ar de, meu Deus, eu sei demais e agora eu vou colocar muita informação na tela, eu vou falar de Schubert porque eu sei. Não, ele fala porque é importante pra trama, porque faz sentido, porque tá ali, porque o personagem dele sabe do que ele tá falando. Tem uma certa sensibilidade, assim, nisso, sabe? Nessa erudição que ele sabe que ele tem, mas que tem que tomar cuidado pra pôr no filme. Então, eu sou fascinado por ele, assim, apesar de que a gente vai entrar nos filmes, né, específicos, e que realmente é perturbador. Tem a parte horror do Rene, que eu não tô falando, mas eu vou deixar pro Lucas comentar, o Luiz, e depois a gente entra nisso. Lucas, e aí? Cara, eu gostei bastante dessa experiência de ver os filmes do Hennick, e linkando com o que o Gustavo estava terminando de falar, eu gosto justamente disso nele, de você perceber que ele é um cara que tem uma carga ali, esse cara erudito, que tem uma carga intelectual ali, mas que ele sabe agregar isso no filme e não fica aquela coisa de olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou inteligente, olha como eu vou falar, ser filosófico aqui. Ele não passa essa vibe em momento nenhum no filme. Tanto é que a gente vai falar aqui dos dois, Violência Gratuita, né? Que eu acho que é um filme que ele mais acerta nesse equilíbrio de conseguir fazer isso e ao mesmo tempo ter um filme onde essas coisas são parte da trama, né? São parte da história que ele quer contar e não uma coisa forçada, né? Ele sabe, eu acho que ele acerta muito na linguagem cinematográfica dele. E você vê que ele você pega 2, 3 filmes dele pra assistir, você vê que ele tem essa formação filosófica, né? Todos os filmes dele têm essa pegada, né? De você terminar o filme e você... Às vezes você até entendeu completamente o filme, mas você fica pensando naquilo ali por dia, você fala, meu Deus, mas o ser humano é capaz disso, de chegar a esse ponto. Então, assim, ele pega temas, a gente vai falar de filmes aqui que tem temáticas completamente diferentes, né? Mas ele pega o cerne do ser humano, assim, e fala, cara, o ser humano é capaz disso, é real isso aqui. E por que a gente faz isso? Até onde a gente pode chegar com esse tema aqui? Eu acho que ele consegue, cada tema que ele pega nesses filmes, ele consegue trabalhar muito bem, assim, de uma maneira muito orgânica dentro do filme, muito visceral, assim, que te leva até esse ponto de choque, de chegar ao extremo, mas que ao mesmo tempo não é o choque pelo choque. Então, assim, eu acho, vendo esses filmes dele, agora não tinha assistido nenhum ainda, né, antes de gravar, mas eu gosto muito de como ele incorpora essa linguagem cinematográfica dele. Ele tá sempre... Todos os filmes são muito alinhados com o tema que ele quer passar. Você não acha que nada, apesar de Violência Gratuita desse nome, você não acha que nada tá gratuitamente ali. Você entende todos os elementos ali do filme e é isso. O tema do filme é violência gratuita, mas nada que tá em tela é gratuito. Tudo é pensado. Ele chama violência gratuita em português, porque em alemão e em inglês ele chama Funny Games. Quando a gente for falar dele, a gente até foca mais nisso, mas é curioso que o filme em alemão chame Funny Games, né? Eu acho que tem psicologia aí em cima também. Bom, eu acho que o Haneke é muito... Gusta falou dessa comparação que eu fiz ao Lynch, nesse determinado aspecto, mas são caras diametralmente opostos com relação ao que eles pensam sobre, ou pelo menos parece, né, que são caras diametralmente opostos com relação ao que eles pensam do que é contar uma história, do que é uma humanidade. Eu acho que o Lynch é um cara que joga tudo no subconsciente como atraente, como envolvente, como, olha, tudo que eu penso é válido, tudo que brota na minha cabeça tem que ser passado pra tela, nesse estilo de arte. Eu acho que o Haneke é um cara muito racionalizador na obra dele, assim, ele racionaliza tudo que envolve a experiência dos seus personagens. Tudo que o Haneke dirigiu, ele escreveu, e eu acho que isso não é uma questão de mérito, tá? Por exemplo, o Scorsese não escreve nada e os filmes dele são excelentes. Mas eu acho que é um caminho muito claro de como o Haneke quer tomar controle sobre a própria obra. E assim, os filmes dele são todos sobre controle, ou sobre a falta de controle, assim. Tudo que ele faz, ele fala sobre personagens que são incapazes de controlar a própria situação e que tentam controlar a própria situação por meio da racionalização exacerbada. É uma coisa de tentar se desprover de emoção, mas no fim das contas a emoção vai dominar, porque é muito legal que eu tive essa análise, assim, vendo esses 3 filmes que a gente vai comentar hoje, sobre como ele quer racionalizar tudo, porque ele acredita numa tendência humana de ter que racionalizar tudo, as experiências em volta, mas que no fim das contas isso nunca vai acontecer, porque nós somos seres emocionais por natureza. Então as nossas reações emocionais vão suplantar a nossa racionalização, sabe? No fim do dia, assim. Os personagens vão tentar ter uma abordagem de justificar, de compreender, de entender o que tá acontecendo com eles, em volta deles, mas eles vão fracassar. E assim, nada mais filosófico do que isso. Eu acho que ele não matou aulas de filosofia o suficiente pra ver se
cinema. Ele assistiu bastante, sabe? Ele assistiu muitas e foi no cinema ele foi no cinema nas optativas, sabe? Quando era, tipo assim, História 2 da filosofia, ele pulou. Porque os filmes têm muito essa onda, mesmo quando eles são filmes em tese mais atrativos, mais dentro do formato cinematográfico, que seria Funny Games, né? Que é uma história mais pelo valor da história, pelo acompanhar, ou a ideia de ficar na ponta da cadeira. E quando ele fica mais contemplativo, ele também tá fazendo isso. Ele tá racionalizando, mas ele conclui de maneira emocional. Ele conclui de um jeito mais, olha, aconteceu o que você esperava. Tudo que você descreveu aqui, aconteceu. E ainda assim, você não tá satisfeito, você não tá realizado, você não, beleza. O fato de você ter sido capaz de prever que isso ia acontecer com você, não faz você ficar mais tranquilo, ou mais feliz, ou mais realizado. Ele te frustra do mesmo jeito. Então, todos esses personagens, eles ficam meio sem saída, né? E vítimas, reféns das emoções, mesmo tentando justificar tudo que acontece em volta deles. É uma coisa muito triste de acompanhar, assim, né? Eu acho que a filmografia dele e tudo que a gente vai comentar aqui hoje é muito triste, é muito perturbador, assim. Tem um filme aqui, gente, que ele é uma tortura, e não é o filme que vocês estão pensando, tá? É o último. É uma tortura, e é tipo assim, é um filme sobre uma tortura, só que não é uma tortura, não é James Wan, sabe? Não é, a gente não tá... O Haneke não é um cara do gore, ele não é um cara que ele quer chocar você pelo audiovisual, ele não quer chocar você pelo que você tá absorvendo ali em termos de cinema, ele quer te incomodar pelo contexto que tá sendo apresentado, e você não precisa ver certas coisas pra ficar enojado, ou irritado, ou incomodado com elas, sabe? Eu acho que isso conta muitos pontos pra ele nessa escala dos diretores, porque ele prova que a gente consegue se envolver com os filmes sem ter necessariamente que ver as coisas as coisas horríveis que estão acontecendo. Eu acho que isso acontece em 2 dos 3. Eu acho que no último ele já foca mais em você vai ver sim. Aqui eu discordo do Gustavo. Assim, você vai ver sim, você vai ter que aguentar. E eu acho muito curioso como isso aqui é uma coisa muito de escola europeia, assim. Eu sei que existem várias Europas, porque existem vários países, vários diretores diferentes, mas eu acho que existe uma coisa nos diretores europeus como um todo, de você bater o olho e falar, opa, esse filme é europeu, sabe? Que tá muito no Haneke. E eu acho que a principal delas é o excesso de long shots, assim. Ele tem uns takes enormes, infinitos, sabe? E aqui a gente entra na lógica do incômodo. Ele faz esses takes pra incomodar. Você já tem a informação e você quer se livrar da informação porque a informação é difícil, porque ela é complicada de lidar. E o Haneke não deixa, não corta. Ele segura, e segura, e segura, e segura. E assim, às vezes ele segura que você acha que o filme pausou. Você vai, tá, é isso, sabe? É assim, você vai me deixar aqui 2 minutos olhando pra essa pessoa nessa posição, desse jeito. Então, assim, ele é um cineasta muito incômodo. Eu acho que, no fim das contas, ele é um cineasta muito incômodo e é bom esclarecer, claro, acho que deu pra entender que eu não tô querendo dizer isso, mas é bom esclarecer que isso não é negativo. Isso é proposital, isso é a intenção dele. A intencionalidade do cinema dele é incomodar. E ele faz isso, e parabéns, ele consegue incomodar, porque realmente os filmes são muito incômodos, sabe? Mesmo dentro dos mais variados temas. E uma outra coisa que é legal falar, que a gente falou na introdução, que a gente não comentou aqui até agora, ele escreveu filmes em 3 idiomas diferentes, né? É a lição que fica pro Já Que Odiar, de Emília Pérez, né? Que tipo assim, dá pra você ser um diretor que faz um filme que não é na sua língua e você fazer o filme funcionar. Não precisa ser... você vai escrever um filme em espanhol. Opa, tacos, pobreza, Chaves. não precisa, né? Tipo, aí o Haneke faz filmes em culturas diferentes, em lógicas diferentes, em idiomas diferentes e você não tem essa sensação de análise superior, nem nada. Ele tá contando histórias que envolvem ele, que perturbam ele, e bora, e é isso. Que vai perturbar todo mundo, né? E vai perturbar todo mundo.
Em Funny Games de 97, o título em português Violência Gratuita. O título em português é um spoiler, né? Vamos combinar. A gente conhece uma família nuclear, pai, mãe, um filho pequeno de, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim. Eles estão chegando na sua casa de campo para poder velejar no lago. Eles estão no carro ouvindo música clássica, discutindo. Eles são tão cultos, eles têm uma vida tão elevada, superior, que eles ficam no carro fazendo joguinhos, guessing game de qual que é a música clássica. Ah, eu acertei o fulano. Ah, mas esse fulano é fácil. Eu quero que você me diga qual é o concerto, qual é a peça específica. Esse é o naipe de famílias elevadas e ricas e cultas que a gente tá acompanhando aqui. Mas essa família vai ficar refém de dois moleques malucos que vão brincar com a cabeça deles e com o físico deles e com as emoções deles. E parte da gente tentar, da família, claro, tentar entender por que esses caras estão fazendo isso e qual vai ser a resolução deste conflito bem trágico, né? Como eu disse antes, tudo que o Haneke dirigiu, ele escreveu, então vai ficar redundante se eu falar assim, o filme é dirigido e escrito pelo Michael Haneke. Ele é estrelado pela Suzanne Lotai e pelo Ulrich Mühe, que são um casal de verdade. Eles são, inclusive, colaboradores de muitos anos do Haneke, eles costumam aparecer nos filmes do Haneke quase todos. A Suzanne Lotai tá, inclusive, no próximo filme que a gente vai comentar aqui. E, bom, é isso. Eu acho que antes da gente entrar no filme, o que é mais curioso é, ai, meu Deus, eu não gosto, eu só gosto de filme americano, não sei o quê. O Funny Games tem uma versão de 2007, 10 anos depois, estrelada pela Naomi Watts, em inglês, do próprio Haneke, tá, gente? E, assim, shot by shot, é o mesmo filme. Ele só é falado em inglês e estrelado por outras pessoas. É o mesmo filme. São os mesmos cortes. Olha, você viu ali o galho da árvore balançando pra direita em 97? O galho da árvore tá balançando pra direita em 2007, é a mesma coisa. Então assim, eu não gosto de cinema europeu não. Vai ver o Funny Games de 2007, que é a mesma coisa, a mesma experiência, tá? Gusta, fala um pouquinho aí sobre Funny Games, Violência Gratuita de 97. Se duvidar, é a mesma galinha que botou o ovo do filme lá de 97. A galinha não, 10 anos é a galinha. O ovo que nasceu, o ovo que sobrou, sabe? Virou a galinha que botou o ovo do... Exatamente. Quem veio primeiro? Exatamente. Eu acho legal essa primeira cena do Funny Games, que é o joguinho, né, de música clássica pra ver quem acerta e tudo mais, porque eu acho que ela já introduz um pouco o tema. Essa cena é replicada ali em vários filmes, inclusive me lembra muito quando a gente assiste aquele filme Nós, do Jordan Peele, me lembra muito aquela primeira cena, né? Aquela cena o Iluminado, todinho aquilo ali, né? O Iluminado também. Aliás, o filme é todo Kubrickiano, assim, mas a gente fala depois. E outra coisa, antes do Gusta comentar, é assim, ó, gente, a introdução desse filme é a precursora do gemidão do Zap, tá? Então, se você estiver assistindo aí com vizinhos e tal, deixa o... Ai, tá baixo. Não, tá baixo não. Pode deixar bem de boa, tá? Depois que passar a introdução, você aumenta o volume. Exatamente. Essa introdução ela é muito legal porque ela mostra um pouco do tom do filme, né? Eu acho que ela vai brincar um pouco com essa questão da interrupção de algo externo o que está estabelecido, né? Porque o filme começa ali com a família nuclear, eles são ricos, claramente, ali, indo pra casa de campo deles e tudo mais, né? De lago, Lake House. E eles estão ali na felicidade perfeita, né? Felicidade plena. E tem algo que interrompe, algo que é estranho, algo que é contraditório ao que é o tradicional, alguma coisa que é invasiva, né? Vem o rock sujo, metalizado, não compreensível, não bem visto por aquela família, por pessoas daquela cor, daquele status, daquela classe, enfim, tudo que vem naquela cena é o que vai ser apresentado no filme logo depois. Uma interrupção que não faz sentido, que não tem explicação e que não vai ser racionalizada. Apesar de tentar, o Luiz falou muito sobre o Haneke ser um diretor que racionaliza, mas por mais que você tente racionalizar, você não consegue alcançar a racionalização daquilo. Então, essa cena é muito emblemática pro filme, porque a partir de então começa o suspense, né? Depois daquilo, você vai começar assim, a complexificar
ficar essa motriz do filme. E aí entra as interrupções constantes desses personagens, desses dois personagens que são tipo dois jogadores de golfe, que eles aparentemente são riquinhos assim, e que tem amizade ali com os vizinhos e tudo mais, e todo mundo confia neles, né? Porque eles têm mais uma vez, aparentemente um capital cultural, né? Aquela coisa da erudição e tudo mais, que consegue entrar se fosse uma pessoa pobre, suja, se fosse dois moleques maltrapilho, aquela mulher jamais daria ovo pra eles. Ela jamais daria uma chance de conversa. Ela ia mandar embora e ia chamar a polícia. Mas eles se apresentam como amigos ricos, loirinhos e, enfim, né, dos vizinhos e tudo mais. Então, tá tudo bem. Eles são aceitos aqui. Só que é um cavalo de Troia, né? Presente grego, fale como quiser. Mas é uma interrupção, é uma intrusão que vai danificar a vida daquele casal, daquela família. E essa intrusão é interessante ver porque é uma intrusão forçada. E aí tem a metalinguagem, né? Porque essa intrusão, ela vai ser a intrusão do autor, do diretor, do escritor. Ele faz essa metalinguagem de que tudo que você vê, tudo que você assiste, tudo que tá em tela é artificial. Eu que mando, eu que escrevo, eu que faço, eu que conto a história do jeito que eu quiser. Então isso permeia esse filme todo, assim. O Hennig brinca muito com essa estética de tudo que tá perfeito, tudo que pode dar certo, tudo que é bom vai dar errado porque eu vou fazer dar errado, né? E não tem explicação, porque eu quero que dê errado, eu quero que você se incomode, eu quero que aquilo ali não faça bem pra você, assim como os protagonistas são, os protagonistas vilões, né? Assim como os vilões são. Então, o filme tem muito essa brincadeira de quem é que manda, o espectador ou o autor? É quem escreve ou quem assiste? E esse diálogo constante é típico de um filme de horror, né? Porque eu acho que o Funny Games aqui de todos é o que mais estabelece esse contato direto com o horror. O Hennig brinca muito com isso, mas aqui fica evidente a brincadeira que ele faz com os filmes de horror, a expectativa que a gente tem com relação ao horror, né? Essa questão de quem é que vai escapar, como é que vai ser, se o personagem é esperto o suficiente ou não. Ele brinca com vários clichês do horror, mas ele não se deixa levar pelos clichês. Ele sempre subverte os clichês. E isso é, pra mim, a melhor parte em todos os filmes do Hennig, e nesse aqui ele faz muito bem. Porque sempre que o personagem tá disposto a fazer alguma coisa, sempre que o personagem vai alcançar alguma coisa, ele subverte e volta pro tema central dele, que é essa intrusão do autor, essa intrusão dos vilões. Então, esse filme, ele dá muito pano pra manga, assim, pra esse tipo de debate, de quem é que manda na arte, se é o espectador ou se é o autor, quem é que fala mais, quem é que tem mais a dizer. E aqui também, eu acho que o Hennig começa a brincar com as ferramentas do audiovisual, mais do que no Benny's Video, né, que ele tem um filme antes desse que chama O Vídeo de Benny, que inclusive, se você assistir o Vídeo de Benny e depois assistir a adolescência vira um nada, né, porque o Vídeo de Benny, ele conta a história de um menino que assistiu um porco sendo sacrificado ali no vídeo, é um menino de classe média, rico também, assim, e ele chama uma menina pra ir no apartamento dele, e ao invés de fazer aquela cena clássica de amor, de coming of age, do menino conhecendo a menina e eles transando e tudo mais, não, ele coloca o menino pra matar a menina ali em cena, assim, com aquela câmera paradíssima, como o menino viu o porco sendo morto ali no vídeo que ele viu. Então, é como se fosse esse começo do questionamento do audiovisual, porque o audiovisual constrói a realidade, mas quem fica muito preso ao audiovisual também constrói as imagens, as imagéticas por meio dele e não consegue fugir daquilo. Então, ele brinca muito em Funny Games com isso, sabe? Essa coisa meio da juventude que se subverteu, que se perdeu. Ele brinca muito com essa estética e chama muito o público para essa discussão, né? Tipo, quem é que tem o real poder nisso? É essa juventude subvertida ou é quem criou as regras? Ou é o tradicional? É o Hennig na sua melhor essência, né? Eu acho que a gente começa bem com esse filme porque tem muito pano pra manga. Eu acho que tem muita discussão pra fazer. Tirando que o remake com a Naomi Watts só faz o filme crescer, né? Eu acho que depois que tem o remake, além do filme ganhar mais notoriedade, porque ele fica mais conhecido no circuito americano, ele tem a Naomi Watts.
que é perfeita. Então, Mas também deve ajudar a estabelecer essa cultura ridícula que a gente tem de os caras pegarem todo o filme europeu e querer refazer, né? Ah, se o Haneke fez isso e deu certo, por que eu não vou fazer? E aí sai essas bombas de filme americano. A versão americana de Os Intocáveis, que é um lixo. A versão americana de Boa Noite Mamãe, que é um lixo. Né? A versão americana do filme do McAvoy, que me fugiu o nome agora, que o dinamarquês é espetacular e aí fizeram a versão do McAvoy. Aí, né, acho que o Haneke também, sem intenção, ele é um pouco culpado dessas bombas que tá acontecendo. Lucas, e aí, fala um pouquinho sobre Funny Games. Se quiser falar sobre o de 97 e de 2007, que são filmes muito diferentes, assim, faz um apanhado. Vou falar dos dois, porque... Cara, então, mas essa questão de ter os dois filmes, eu acho que o Haneke, ele teve uma puta sacada também, porque falou, Hollywood, vocês querem fazer um remake do meu filme? Então vamos fazer, mas eu vou fazer o mesmo filme. Quem vai dirigir sou eu, o meu filme tá aqui, tá pronto. Vocês não querem ver, vocês têm preguiça de ler legenda, vocês querem a versão de vocês, então vai entregar a mesma coisa. Tá aqui, pronto. Tipo assim, eu gosto dessa sacada dele de, então, já que vocês vão fazer, vai estar no meu controle e é o mesmo filme, porque essa é a história que eu queria contar. Eu não quero que seja feito nada diferente em cima disso daqui. Inclusive, eu acho que ele vai contra essa questão dos remakes, controle, né? Ele tem falar em controle. Cadê o controle? Ele tem literalmente o controle. Mas ao mesmo tempo também é uma coisa que eu mesmo, quando a gente tava pesquisando sobre os filmes e tudo, eu já tava pra assistir o filme. O Gustavo falou, tem duas versões, a gente tem que ver de qual que a gente vai falar, então. E aí, por coincidência, uma página lá que... Acho que até o Augusto mandou esse post. Uma página no Instagram postou que tinha duas versões e a galera comentando sobre isso. E é um caso muito específico que, cara, pelo menos comigo, despertou muita curiosidade, assim, de ver as duas versões. Falei, cara, mas o cara fez exatamente o mesmo filme, não é possível. E aí você vai assistir e realmente ele fez o mesmo filme. E aí eu assisti as duas versões. E a gente começou aqui pelo que eu mais gosto, né? Dessa lista que a gente vai falar aqui, pra mim a gente já começou pelo melhor. Esse é o filme do Haneke que eu mais gostei, disparado, assim, as duas versões. Gosto, mas só pra pontuar, já que é o mesmo filme, não vou ficar me enrolando muito com as duas aqui, mas eu gosto mais do original por causa do elenco. Eu acho o elenco do original, principalmente aqueles dois moleque europeu, filha de uma puta, eu acho eles muito mais maléficos, assim. Eles são ruins. Aqueles meninos é ruim de coração. Eu adorei você fraseou tão assim, aqueles meninos é ruim de coração. Porque o último episódio foi Oeste outra vez, aí o goiano tá com ele ainda. Ainda tá aqui. Porque na versão original a gente tem os dois moleques, né? A gente tem um mais com um cara de cabelo loirinho, lambido, que é carinha de meio de mamão. E aí o outro já não é tão assim. O outro é mais solto e mais sagaz que o outro. E aí na segunda versão, os dois são meio iguais, assim. São loirinhos e tal. E eu achei que eles não ficaram, assim, com a expressão, com... Os atores mesmo, eu acho que não mandam tão bem quanto os atores... Não combinam tão bem pro papel quanto os atores da versão original. Mas fora isso, o filme vai embora, é a mesma coisa. Então, só esse detalhe aí que eu prefiro do original. Mas, cara, esse filme, ele é muito impactante, assim, desde o começo, cara. Porque você fica... Desde o começo, você tá assistindo uma coisa, assim, que é um cotidiano da família, indo passar o fim de semana. Sente sempre que tem alguma coisa errada. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Você sabe o filme que você tá indo ver. Mas você sente em cada cena que tem alguma coisa. Fala, cara, isso aqui não tá certo. E o Haneke já começa fazendo isso logo no começo, né? Essa coisa de introduzir o rock do nada. E já, ele já te lança um incômodo ali no meio daquela viagem tranquila da família. Primeira vez que eles param pra falar com os vizinhos, já tem uma coisa estranha acontecendo. E aí começa a acontecer aquela sequência de cenas desconcertantes a partir do momento que eles vão pedir ovo emprestado. E, cara... Uma coisa que o Haneke faz muito bem aqui é que ele não te mostra muita coisa, né? É o que eu sempre falo de filme de terror. Pra mim, o melhor monstro é aquele que você não vê. Enquanto o monstro tá escondido, o medo vai estar ali. A gente tem medo que a gente não consegue enxergar, né? A partir do momento que fica óbvio demais, escancarado demais, é o que acontece com o Nope, né? Acho que quando o monstro é muito revelado assim, a gente dá uma caída ali, apesar de ser um filmaço também. Mas enfim. Tem um pedaço de pano, né? Que eles contrataram. Aquela raia, né? Uhum. E aqui em Funny Games, eu acho que o Haneke, ele sustenta isso, assim, até o último segundo que ele pode. Porque você fica tenso, você fica angustiado com tudo que vai acontecendo sem ver muita coisa. Você vê as consequências, você escuta um som, você imagina na sua cabeça o que tá acontecendo, você vê a reação de um personagem ao que tá acontecendo com o outro, mas você não vê as cenas de violência explícita, assim. Porque, basicamente, a gente vai ter isso o filme inteiro, uma sequência de dois moleques psicopata torturando uma família, uma criança, um cara e a mulher ao longo de 2 horas.
horas. E sem motivo, sem a gente entender o motivo. E é isso que o Haneke, né, a gente falou dele que é muito filosófico e tudo, e como ele incorpora isso nos seus filmes, mas ele leva só pro pessimismo, né? Assim, a filosofia dele vai pra um caminho só, né? Que é o pessimismo, ele ficou com Nietzsche ali. E assim, você já sabe que ele vai falar, o ser humano é bom ou mal? O Haneke te fala, ele é mal. Ele é mal e eu vou te mostrar que ele é mal mesmo. Porque a cada análise que ele vai fazer do cerne do ser humano em cada filme dele vai te levar pra um caminho que você não vai ficar muito satisfeito não, meu amigo. Esse é o que eu mais gosto, cara, porque eu acho que ele, assim, apesar de não ser o mais incômodo, talvez, então o outro me incomoda. Aí é um debate, aí é um debate, né? É um debate. Mas todos são tá mais acostumado a ver o que ele faz em Funny Games. Eu acho que a métrica do Funny Games é mais americana, sabe? Apesar de ser uma quebra do cinema americano, proposital, ele é mais americano. É porque aqui ele tem essa estrutura mais até Shyamalan, eu diria. Em termos de, olha, eu vou contar uma história simples que vai se passar só dentro dessa casa, sabe? O Shyamalan tem muitos filmes que ele faz isso. Eu vou pegar um núcleo pequeno, vai se passar dentro de um lugar só, e é uma história simples de 2 psicopatas que entram e começam a simplesmente fazer violência gratuita com essa família, e eles não querem roubar nem nada, e é isso que deixa a gente mais angustiado, né? A gente fica tentando entender o porquê. O Haneke consegue despertar isso na gente, o porquê que eles estão fazendo aquilo. E aí você vai entendendo que, cara, não tem muito um porquê, assim, eles não querem algo concreto, assim, de roubar, de matar alguém e eles precisam, eles estão sendo pagos para aquilo. Eles estão basicamente, eles são malucos mesmo, eles estão basicamente se divertindo, e o Haneke vai nessa coisa de como a violência faz parte tá enraizada no ser humano e como ela vai se manifestar de diferentes formas, com diferentes significados para outras pessoas. Eu levo mais para esse sentido no filme. Então, assim, eu acho que ele incorpora, eu falei de como ele incorpora a linguagem cinematográfica dele. E eu gosto do que ele faz aqui, porque mesmo ele não revelando muitas coisas, mesmo a gente não vendo muita coisa acontecendo, a gente vendo as reações, o que tá acontecendo em volta, ele consegue te manter, assim, vidrado no filme. O tempo inteiro, você tá na ponta do sofá, você tá ligado. Tem uma cena que o Luiz basicamente mencionou ela, tem uma cena que você fica 2 minutos vendo a personagem, assim, a câmera tá estática, a câmera tá parada, e você fica em choque, igual o personagem. Eu você acha não que o filme contei, travou? mas eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Acho que é até mais que 2 minutos, porque, assim, demora muito. Nossa, demora muito. Demora muito, cara. E você fica... E é uma cena que a personagem tá em choque, que não acontece nada, mas você fica estático, igual a personagem. Você fica olhando assim, meu Deus do céu. E agora? Aí você travou o filme? Não, aí você vê que não. Alguém dá uma mexida, alguém dá uma respirada. E, cara, e assim... E não é uma coisa que, em qualquer outro filme, eu acho muito difícil incorporar esse tipo de coisa. Você ter um tempo de tela desse, com tudo parado e não ficar ruim, não ficar monótono. Então o Haneke, ele consegue equilibrar muito bem esse timing aqui. O filme é muito chocante sem precisar ficar sendo explícito ao mesmo tempo. Você sai do filme questionando, assim, o que ele quis dizer com isso. Então os moleques eram só maluco? Mas e aí? E sem falar que é um puta filme de terror, assim, né, cara? É um... Nossa! Talvez um dos melhores que eu já assisti. Eu gostei. Esse aqui é um dos que eu mais gosto dessa lista. Mas ele é incômodo, um nível que você sai assim... Cara, eu nunca senti tanto ódio na minha vida de um personagem. Eu acho. Puta que me pariu. Eu saí e falei, não, mano. No outro dia eu fui assistir a versão Hollywood e eu continuei com mais ódio do menino do primeiro filme. Bom, eu acho que o que eu gosto mais, assim, no fim das contas, é... No começo, quando o Haneke quebra a quarta parede, eu fico um pouco na dúvida. Eu acho, sabe, porque, assim, o negócio de quebrar a quarta parede é um negócio tão delicado, né? Porque eu lembro, por exemplo, de filmes como o Bardo. Deadpool Wolverine. Que não necessariamente... Não, mas Deadpool Wolverine é para outro ângulo, né? Mas, assim, eu lembro, por exemplo, de filmes como Bardo, que é um filme que eu desprezo do Inharrito, assim. Eu gosto muito do Inharrito, mas eu desprezo o Bardo, porque o Bardo não quebra, mas sabe aquele filme que tá tentando te dar uma lição o tempo inteiro, que tá tentando ser intelectualizado o tempo inteiro? Nossa, eu acho esse filme um saco. Então, assim, toda vez que a comunicação com o público, ela fica muito clara, eu acho que o diretor tem que ter algo a dizer, sabe? Se você tá querendo comunicar alguma coisa de forma mais direta, você tem que ter algo a dizer. E eu acho que o mais legal aqui em Funny Games é que o Haneke tem algo a dizer. E o que ele
ele tem a dizer é assim: eu estou brincando com as expectativas de vocês de propósito. Você percebe muito bem a cadeia a pirâmide dos acontecimentos, né? Os caras estão brincando com a família e o Haneke tá brincando com a gente. E é isso, assim, é isso que ele tá fazendo. Ele tá brincando com a gente e ele tá torturando a gente com um filme que não vai se encaixar dentro dos padrões do que é um filme de terror, um filme de home invasion tradicional. E é isso. E olha, eu não vou encaixar o meu filme dentro do que você esperaria de um filme de home invasion. Se for daí você, sabe? Assiste ou não assiste. Mas é isso. Eu vou pegar todos os clichês do gênero e eu vou jogar eles no lixo. Eu vou te impedir de ter uma catarse, eu vou te impedir de ter uma... Ele literalmente impede a gente de ter uma catarse. Quando você tem aquele momento entretenimento, aquele momento, yeah, é isso aí, se fode aí, ele literalmente volta a fita e faz outra coisa. Tipo, literalmente, tipo, vai a merda você, sabe? E assim, quando eu falo essas coisas, gente, eu sei que soa muito intenso, né? Vai a merda você, o diretor é uma bosta. Não, é o que é mais legal do filme, é isso. O que é mais legal do filme é você entender que não vai ter razão de ser, não. Não tem razão. Por isso que eu falei que o título é um spoiler. Porque quando você vê Funny Games, você vai sempre esperando. Você assiste esperando alguma coisa. Quando você chama o filme de violência gratuita, gente, é gratuita mesmo. E é isso. E eu acho que a ideia de violência gratuita, ela já te dá uma imagem de um tipo de filme que esse filme não é. Porque não é um filme de gore. Não é um filme... O Lucas usou o termo choque pelo choque. A gente fala muito disso aqui, especialmente quando a gente fala de gore, né? Não é um filme gore. Não é um filme assim... Eu acho que tirando uma cena ou outra, em termos visuais, ele passaria num censura 13 anos, sabe? É claro que ele é um filme adulto. Muito adulto, já diria Peppa Pig. Mas ele não é um filme gore. Ele não é um filme em que a visão da violência, a expressão da violência é que vai te incomodar. Pelo contrário, é o psicológico, é a falta de razão daquele tipo de ação, é a falta de justificativa. Então é aquela percepção de filme da verossimilhança, em que um dia você pode estar na sua casa e pode alguém fazer uma coisa dessas com você e com a sua família, sem querer te roubar, sem querer abusar sexualmente de você, embora exista abuso sexual ali, ele não é, né, não é um estupro, ele é uma humilhação, mas ele não é, né, enfim, o estupro tradicional de um filme de psicopatas em cima de uma mulher, não sei o quê, mas ele ele não tem prazer sexual, ele não tem prazer monetário, ele não tem prazer... Ele é uma brincadeira. Os caras estão brincando com aquela família. Então, assim, o terror está no fato de que não há justificativa, de que não tem como você racionalizar, não tem como você apelar pra, não, isso aconteceu por um motivo, isso aconteceu porque o mundo é cruel, isso aconteceu porque desigualdade social, isso aconteceu porque Deus, isso aconteceu porque... Não, cara, não é. E essa subversão é que é o mais incômodo do filme. Por isso, a quebra da quarta parede funciona. E só por isso, é assim, essa conversa de tá todo mundo brincando com todo mundo e o diretor está brincando com os seus sentimentos também, ela é o que faz o filme ficar mais impactante. E eu acho que ele é muito... Uma coisa de se destacar é que, assim, eu acho que esse vai ser o filme do Haneke que vai ter, não à toa, uma melhor inserção com quem não é acostumado a ver filmes não americanos, sabe? Com quem, no filme europeu, filme francês, não sei o que, eu gosto de ver filme americano, eu gosto de ver filme de ação, não sei o que, porque esse filme é muito, já falei isso na introdução, mas é muito Kubrickiano. Cara, tem muito de Kubrick nesse filme, assim. Ele tem vários shots que se assemelham muito ao Iluminado. Ele é um filme muito metódico, como Kubrick é. O filme começa muito impessoal, muito distante. Você tem pouco do rosto daquela família antes da coisa começar, sabe? Só depois que a coisa começa que você tem mais close, você tem mais reaction shot, sabe? Assim, do que você tinha no começo. Porque ele é muito frio, muito impessoal até determinado momento do filme. Isso lembra muito Kubrick. Eu acho que a própria vestimenta, ela é uma alusão à Laranja Mecânica. Então, assim, eu acho que o Haneke tá dando um tapa de luva de pelica em Hollywood, sabe? Ele quer fazer um filme anti-Hollywood. O Gusta falou no Haneke ser um cara anti-war, anti-pop, e eu acho que esse filme é a melhor representação disso. Ele é um filme anti-Hollywood. Ele é um filme de terror completamente anti-convenções do gênero, anti-padrões, e ele faz isso de forma até banal, né? Ele não faz isso dentro de um contexto da história, ele faz isso dentro
dentro da própria mecânica de voltar a fita e de, não, beleza, vamos voltar, não, isso aqui não vai dar certo. Não, e de o cara conversar com você, e de o cara virar pra câmera e falar assim, você tá torcendo pra eles, não tá? Então entra na aposta comigo. É uma aposta, ele também tá apostando com você, que eu sei que você não vai desligar. Eu sei que você vai ser incapaz de abandonar esse filme só porque eu não vou te dar o final que você quer. Você vai assistir até o final, mesmo sabendo que não vai ser o final que você quer, sabe? E é isso, e vambora. E o fato de, pra mim, o que é mais marcante é o fato de ele ensaiar um final que você ficaria feliz e desistir. E falar, não, pera aí, vamos lá. Então, eu acho um filme muito... Eu gostei muito desse filme, e eu acho que é um filme com uma métrica muito... Com uma estrutura muito acessível pra... nunca vi um filme do Haneke. Começa aqui, sabe? Começa aqui que se você gostar aqui, vai dar bom. Você vai ser capaz de embarcar em outras coisas dele que são perturbadas de outras maneiras. Aqui eu acho que a brincadeira com Hollywood, ela funciona muito bem, sabe? Eu particularmente gostei bastante dessa quebra da quarta parede, que eu acho que funciona muito aqui dentro do filme. E ele vai soltando aos poucos, né? A gente tem uma cena que o personagem olha direto pro espectador, dá uma piscadela, e de repente aí tem outra cena que ele dá uma olhadinha, até chegar ao ponto, né, de eles rebobinarem o próprio filme, porque eles têm um controle total da situação ali, né? E aí o Haneke usa de uma metalinguagem até óbvia demais, né, nesse momento do filme. E que é um momento que eu acho que muita gente pode até abandonar o filme, porque fala, não, aí pra mim... porque já é a não descrença, né? Porque daí ele sai um pouquinho da realidade. E assim, ali, o negócio né? que você falou de ele ser óbvio, também é uma das coisas que eu gosto, porque ele tá... Eu gosto. Cagando pra seriedade do que ele tá fazendo, entende? Sim, não, eu vou só voltar a fita. Isso aqui é tudo... De novo, referência do Lynch. Nó e banda, igual o Mulholland Drive. Gente, é tudo uma encenação, sabe? Não é... Eu tenho o comando aqui. Então, se eu quiser fazer uma escolha ridícula pra fazer a coisa funcionar do jeito que eu quero, eu vou fazer uma escolha ridícula. Se dane você aí. Ai, mas isso é absurdo. É absurdo. O cinema é meu, eu faço o que eu quiser, sabe? É o que o Luiz mencionou dessa questão da gente ficar em choque, né, de por que eles estão fazendo isso e tal, e quando o Gusto falou aqui, dando a sinopse do filme, né, que eles são dois moleques bem vestidos, que entram naquele bairro de rico, e se eles fossem maltrapilhos, ela não deixaria entrar em casa. Cara, e chega um momento do filme que o próprio Haneke brinca com isso, de os próprios personagens ficam falando, não, a gente faz isso porque o meu amigo aqui tem problema com a mãe, e aí começa a inventar uma história, e inventa outra história, e você não sabe se é verdade, se não é verdade, porque a gente, como espectador, a gente tá buscando uma justificativa. Por que eles são assim? Por que eles fazem isso? Eles vão roubar a casa? Eles trabalham pra alguém? Eles estão mancomunados? Não. E o próprio Haneke brinca com isso. É igual o Coringa do Heath Ledger. Ele conta 3 versões diferentes do passado dele. Os personagens fazem a mesma coisa que eles contam as 3 versões diferentes e falam, gente, na verdade não é nada disso. Vira as costas, eles estão rindo do que eles mesmos falaram e aí você fica ainda mais angustiado. Cara, esses caras são simplesmente malucos. É tudo realmente gratuito aqui. Pra eles é tudo um jogo e quando chega nessa cena do controle, você percebe que eles estão no controle total da situação e que eu, pelo menos nesse momento, eu falei, vai todo mundo se fuder. Ninguém vai conseguir escapar desse filme, porque não há esperança. E assim, só pra antes do Gusta falar, que eu fiz o comentário e não fechei, né? O filme chamar Funny Games em alemão também é um tapa de luva de pelica em Hollywood, sabe? Também é um elemento de, olha, esse filme é uma sátira aos filmes de horror de Home Invasion. Só que ela é não é uma sátira comédia, ela é uma sátira mais perturbada, mais sinistra, sabe? Ele tá tirando onda do americanismo em filmes de horror, do cinema de entretenimento. E eu acho que essa onda só piora quando ele faz o filme em inglês, faz o mesmo filme, sabe? Acho que é melhor ainda a piada que ele fez pra ele mesmo. Ele também brinca muito com essa questão da banalidade do entretenimento, né? De como o filme dele, no fim das contas, acaba se tornando um subproduto de uma lógica. Ele não leva a sério, assim, isso que é muito bom. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, mas ele não leva o filme dele a sério o suficiente pra ele ficar pedante, né? Que é o que eu falei na introdução. Ele tem uma banalização do entretenimento muito boa. Tem uma cena que ele filma a TV com uma corrida de Fórmula 1 ali, passando uma cena de entretenimento que em qualquer outro contexto seria assimilada de outra forma, mas ali a televisão tá suja de sangue e aquele entretenimento,
aquela peça televisiva já não importa, já não faz mais sentido, porque ela tá fora de contexto. Então, perto da grandiosidade do que é o ser humano, do que o ser humano pode fazer, do que o ser humano pode produzir, como mal, né, como medo, como violência, como resposta do medo, que é a violência, ele banaliza o entretenimento. Então, ele não pode levar o filme dele tão a sério. Essa questão dele voltar ao filme e do controle definir a expectativa do espectador é muito inteligente, porque ele não quer fazer o filme dele parecer grandioso demais. O filme dele pode ser reeditado, recortado, costurado. Se as motivações mudassem, como o Lucas falou, o filme teria o mesmo efeito, porque o filme não é sobre a história em si, é sobre a violência como uma pulsão do ser humano que sempre vai existir e sempre vai ser maior do que qualquer outra coisa que a gente tente controlar. O controle sobre a violência não é possível, porque ela é uma resposta a alguma coisa muito maior do que qualquer tipo de controle. Ela vem do medo, ela vem do impossível, sabe? Ela vem de um lugar que o ser humano não consegue lidar. E ele vai... os próximos filmes que a gente vai falar aqui, ele vai longe, né? Eu acho que ele trabalha muito. Outra coisa que a gente não comentou ainda, que eles são capazes de ir embora, voltar e sem consequência nenhuma, porque assim, e justamente pra te sacanear enquanto espectador, que é você ficar assim, é mais uma coisa que você não entende por quê, você não sabe por quê, você pensa, acabou? Não acabou, e ele demora pra eles voltarem, né, você pensa assim, cara, mas parece que o rolo todo já aconteceu, a pior coisa que poderia acontecer, aconteceu, e agora ele vai contar essa história de, eles vão pedir ajuda, eles vão atrás, eu não dou conta de me mover, pula aí a janela, não sei o quê, e eles voltam, e tipo, voltamos, você vai ser sacaneado de novo, por quê? Não sei, você não sabia por que eles chegaram pela primeira vez, você não vai saber por que eles voltaram, e tudo bem, ninguém vai intervir, ninguém vai salvar, não vai ter Deus Ex Machina, não vai ter polícia, não vai ter um vizinho, não, é isso, sabe, você vai sofrer até o final com a gente aqui, é isso, então, é uma sacanagem, assim, e o que é legal do filme é ele ser uma sacanagem, é a completa falta de justificativa, sabe, porque até no Laranja Mecânica, que pra mim é uma clara referência, existe uma justificativa, a justificativa é a juventude, ou é assim, é a maldade intrínseca, ou é tipo assim, o que o Kubrick faz no Laranja você começa a torturar o vilão e você percebe que o problema é a violência e não a pessoa em si, né, o vilão tá sendo torturado, mas aí quando o vilão é curado da tortura no final do filme, você fica com medo também, porque ele vai voltar a ser um grandíssimo filho da puta, então nada dá certo. Aqui o Haneke faz uma coisa do tipo, nada vai dar errado pra eles têm o controle, porque a violência ela toma o controle da situação e é isso que você quer, você acha que você não quer, mas é isso que você quer, vem acompanhar aqui, você quer acompanhar a história, porque se você tiver a catarse de ver esses caras se ferrarem, o meu filme vai ser qualquer outro filme, meu filme não é qualquer outro filme, eu quero que você analise, que você sofra com isso aqui, sabe? Eu não quero que você saia daqui com mais uma impressão de entretenimento barato, você vai sair daqui chateado, grilado, sabe? E você vai perceber que vai acontecer de novo, e que na verdade você pegou essa história do meio, o filme que a gente acompanha é o segundo ato, não o ato final, né? Porque você começa o filme sabendo que eles acabaram de fazer isso com outra família, e você termina o filme sabendo que eles vão fazer com outra, com mais uma, e que vai dar tudo certo de novo, sabe? Porque é esse o ciclo que você vai acompanhar. Agora a gente fala mais 1 hora sobre o Funny Games de 2007, depois a gente vai pra... Em 2001, a gente tem o filme que provavelmente é o filme que catapultou o Haneke internacionalmente, assim, né? Que é A Professora de Piano, La Pianiste, de 2001. Esse filme, ele também se passa num ambiente alemão, né? Num ambiente germânico, porque ele é na Áustria. Não sei se vocês repararam. É uma Áustria que todo mundo fala francês. É uma Áustria que todo mundo fala francês. O filme é em francês, mas o filme é na Áustria, tá? Os prédios, né? Tudo. Ele é o Conservatório de Viena que ela dá aula, né? Enfim, o filme é de 2001, ou seja, ele se passa só 4 anos depois do Funny Games, mas pra nossa métrica aqui, a gente vai falar que é um filme de outra década, porque tecnicamente é, né? A gente conhece aqui uma artista frustrada que mora com a mãe, tem uma relação complicada com a mãe. Não, esse filme não é do Aronofsky, tá? E aqui a gente tem essa mulher, que é a Erika, e ela claramente tem uma relação muito difícil com a mãe, com a própria vida. Ela é uma professora no Conservatório de Viena, uma professora de piano, então ela é a pica grossa do piano,
ano, e ela manda pra caralho, ela é uma referência, e ela detona os alunos dela, ela quer o melhor, ela que entende da música, ela que entende de tudo. Só que é uma pessoa profundamente complexada, muito pela relação que tem em casa, mas assim, ela é uma pessoa que tem vários problemas com a sua sexualidade, com o seu lugar, assim, no mundo, né, com a sua vida, com a relação zoada que ela tem com todo mundo. E aí ela se vê envolvida, romanticamente é um pouco pesado, mas ela se vê envolvida com um rapaz mais novo que ela, que está fazendo o possível pra chegar nela, assim, né, quer se tornar aluno dela, ele quer estar em volta dela, e ela tá meio que cagando pra ele, mas aí ela começa a se envolver com ele, e o filme vai andando a partir daí. Por que que esse filme é o que eu tô falando que catapultou o Haneke? Porque ele ganha o Grand Prix de Cannes, né, e ainda que o Oscar nessa época cagasse pros festivais, em comparação com o que ele faz hoje, que é pegar o filme mais premiado do festival e botar num monte de categoria lá no Oscar, esse é um filme que vira os olhos de grande parte das pessoas pro Haneke enquanto cineasta, porque é um filme que conseguiu bastante aclamação da crítica. Esse filme é estrelado pela única atriz francesa, que é a Isabelle Huppert, pra roubar a piadinha do Gustavo que roubou do Thiago Hora, que tá interpretando a Isabelle Huppert, porque todo filme que ela faz, exceto o Amour, ela é mais ou menos essa personagem mesmo, sabe? E aqui a gente acompanha essa história bem esquisita. Lucas, fala um pouquinho sobre La Pianiste, a professora de piano. Cara, esse daqui talvez seja o que eu menos gostei, viu? Dessa leva aí de 3/4 filmes, né, do Haneke que a gente viu. Esse filme é zero a sua cara. Meu Deus, é zero a minha cara mesmo. Nossa senhora, mas que... Assim, eu não acho ele um filme ruim, tá? Eu acho ele, em termos do que o Haneke quer passar pra gente, ele acerta muito bem. É muito, né, vendo o conjunto da obra, é muito Haneke esse daqui. E ele chega a um limite, assim, né, que ele vai ter um momento... um clímax ali muito chocante, angustiante, o filme todo, mas ele tem uma estrutura que já não me agrada tanto. Eu acho ele... Tem uma coisa que me incomoda particularmente, será que... Falar mal de europeu é xenofobia? Não. Só é xenofobia quando é sociologicamente oprimido. O europeu pode. Cara, Isso eu vou falar no... Você tá sendo decolonial aqui. Isso é uma coisa que me incomoda no geral. Eu acho que por isso que quando as pessoas vêm no Brasil, falam que a gente é o povo muito que abraça as pessoas, um povo muito acolhedor e tal. Porque, cara, pra mim, todo filme que, sei lá, vai se passar na Áustria, na Noruega, na Dinamarca, é uma galera fria do cacete, uma galera que parece que não tem emoção, que não tem, sabe? Isso sempre me incomoda. A maneira como eles se relacionam nos filmes, como eles têm amizade, como eles são com a família, como eles... vou mostrar um relacionamento amoroso aqui e sentam um com o outro lá, tudo bem, eu quero, vamos transar. E, sabe, é um negócio muito mecânico, parece. Isso sempre me incomoda no geral, assim, não é um problema desse filme, não. Eu acho, assim, parece que não tem aquela coisa, aquele calor do relacionamento e tudo. Mas é Viena, faz frio demais mesmo, não tem jeito. E assim, isso já me incomoda um pouco, e aqui a gente tem um filme que é pra ser a coisa mais incômoda que você vai ver relacionada a sexo. Aqui ele vai pra temática sexual e ao mesmo tempo não tem, sei lá, se tem sei lá, 2 cenas de sexo que são muito incômodas e que você não vê nada acontecendo e que ainda são muito, muito incômodas. Uma é muito desconfortável e a outra é muito, assim, angustiante. Então, assim, em termos de temática, né, do que ele quer abordar, ele acerta muito, ele te deixa interessado o filme inteiro, apesar de eu achar que esse aqui já tem um ritmo Entendi, mas não gostei, né? Eu acho que é meio isso, entendi, mas não gostei tanto. É porque, pra mim, ele tem um ritmo mais parado, mais maçante, e não que isso necessariamente seja um defeito em todo filme. Eu acho que aqui ele não consegue, pra mim, ele perde um pouco o ritmo ali do meio pro fim. Tem umas cenas muito longas de apresentação de piano, e falar, já deu, já entendi que é sobre piano, vamos passar. É igual o do New York do Scorsese. Tá bom, já entendi que eles cantam jazz, vamos próxima cena? Já. Então, assim, pra mim, dar uma passada do ponto não é uma coisa que... E assim, eu acho que a gente tem... Land, né? Já entendi que o Ryan Gosling gosta mais de jazz do que o John Legend. Já entendi, tá bom. Aqui a gente tem umas cenas muito longas, né? Sobre a rotina dela, que eu acho que não agregam tanto assim no filme. Algumas coisas são até repetidas ao longo do filme, que você já tinha entendido. E eu acho que ele até demora pra engrenar, assim, aonde vai desembocar de verdade o relacionamento dos dois. E assim, por um lado eu entendo que ele quer ir construindo isso aos poucos pra você ter um choque quando tudo acontecer e levar
o personagem no limite pra ele fazer o que ele faz. Mas também, por outro lado, eu acho que tudo acontece, demora a acontecer, quando acontece é tudo de uma vez, é tudo de repente. Então, tipo assim, ele tá atrás dela, o moleque. Pra mim, assim, ela demonstra interesse nele desde o começo. Mesmo ela pagando de que, tô esnobando, ele é só um moleque. Pra mim fica óbvio que ela tá só fazendo um joguinho ali e que ela também tá, no fundo, ela tá interessada nele desde o começo. Mas eu acho que o filme enrola demais em desenvolver o relacionamento deles, e quando começa a ser desenvolvido, achei que foi tudo de uma vez, e uma cena que, por exemplo, como é que eu vou explicar sem entregar o filme? A gente tem várias ali, umas 3, 4 cenas que esses dois personagens se encontram e ele tá atrás dela querendo fazer aula com ela, e ele começa a dar em cima dela, e ele começa a ser inconveniente, ele quer estar perto dela, quer estudar com ela, e de repente é aquele meme, né, do cara, dança com ela, brinca com ela, mas não toca nela, hein, fica perto dela. E aí, tipo assim... É como chamar filme... alguém pra dançar na balada, né? Pode chegar, chega, não toca. Não toca nela, hein, mas brinca com ela, ó. Cara, aí... Errado. Nesse contexto... Muito errado. Nesse contexto aqui tá completamente errado. Nesse contexto tá tudo que a gente falar sobre esse contexto vai estar errado, provavelmente. É difícil. Mas aí, por exemplo, a gente tá acompanhando os dois e ela tendo uma certa rigidez ali relacionada às investidas dele. E de repente a gente tem uma cena que, tudo acontece. Eu falo, cara, mas pera lá, né? Eu tenho essa impressão de que o filme fica enrolando, e de repente, toma, vai acontecer assim, porque é assim. E assim, a partir disso, a gente começa a ver os problemas que ela tem relacionados a sexo, pra onde e o Haneke, ele faz uma coisa aqui, que ele deixa o espectador incomodado no sentido moral da coisa, sabe? Mas ela é perturbada, ela é assim, e ela tem uma parcela de culpa no que acaba acontecendo com ela, e de repente vocês pegam, não, mano, não tem. Não pode, tá errado de todas as maneiras isso. Então, assim, o Haneke, ele te coloca meio que pra pensar a situação, o contexto como um todo entre os dois personagens, apesar de, né, o que desemboca ali, né, pelo amor de Deus. Mas, cara, o filme é perturbador nesse nível, dele te colocar, assim, pra analisar de fora, né, quais os problemas que aquela personagem tem, pra onde isso vai levando ela, e de pegar um personagem que a gente achava que era só um malinha e levar ele num nível assim que a gente não esperava que ele fosse chegar, né? Então, assim, em termos de conseguir ser perturbador e conseguir falar sobre essa temática de problemas sexuais, de como algumas pessoas que têm problema com isso vão se relacionar, eu acho que ele vai pro caminho mais pesado, assim. Mas em termos de estrutura, de ritmo, eu acho que ele fica um pouco maçante, assim, no meio, e isso sempre me incomoda nesses filmes, a maneira como esses personagens se relacionam, a maneira, né, de ser essa coisa muito fria, muito distante, sempre acaba me incomodando e não me pega muito pra esse tipo de tema. Bomba! Podcaster europeofóbico detona comportamentos românticos de pessoas austríacas. Melhor. Esse filme é o mais... Esse filme é bem Lars von Trier, né? Aí, tipo, tire suas próprias conclusões. Gusta, fala um pouquinho aí sobre La Pianista. Não gosto de ter falado dele, porque eu já acho... A gente falou de 2 diretores aqui já, que é o Aronofsky e o Lars von Trier, e eu acho que diferente. Eu não acho que o Haneke seja humilde. Eu não acho assim, ele é humilde. O Haneke sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele sabe muito bem colocar o posicionamento dele nos filmes. Eu acho que ele é muito consciente de tudo aquilo, ele não é humildão, assim, não. Mas eu acho que ele vai no oposto do Lars von Trier e do Aronofsky, sabe? O Aronofsky, ele fica esfregando na nossa cara que ele sabe do assunto, e que ele entende de psicanálise e da mente humana. Tem uma impressão de que ele estudou muito pro filme. Eu acho que o Aronofsky e o Lars von Trier, eles passam mais julgamento em cima dos protagonistas. Pelo menos é a impressão que eu tenho, assim. Você assiste os dois, e o Lars von Trier e o Aronofsky, eles julgam, e parece que eles jogam todo o encargo no protagonista. O Aronofsky, a gente vive falando que odeia os protagonistas dele, né? Eu falei muito isso aqui no Baleia. E eu não tenho essa sensação com o Haneke, com esse filme. Não tem. Ele é um pouco mais distante, né? Apesar de ser muito consciente, muito racional com relação... Apesar de realmente ser meio Lars esse personagem. Ele tem um pouco... eu acho que é pelo tema, né? Pelo tema da psicologia
psicologia, eu acho que o Hennick, ele traz essa questão da psicanálise no centro do filme, assim, ele começa com uma relação de perversão, né? A mãe e a filha, a filha, ela é perversa, ela claramente, dentro das estruturas lá da psicanálise, e agora precisamos de um profissional de psicanálise pra vir aqui no podcast pra falar com Tiago a gente. Natan, não, aí já, pera. Não, Tiago Natan, ele é historiador, a gente fala muito sobre história, mas hoje não é sua vez. Mas aqui tem um filme que trabalha essas questões, né? As divisões lá de neurose, psicose e perversão que o ser humano tem, né? Dentro da psicanálise. E aqui a personagem principal, ela é uma personagem perversa. Ela coloca o desejo dela, né? A partir de agora que pode começar os erros dos psicanalistas aí, depois corrige a gente. Mas ela coloca o desejo dela num objeto, assim. Ela não consegue assimilar o desejo pra dentro dela, dentro da subjetividade dela e de como ela consegue perceber o mundo. Não, tudo é objeto, tudo pra ela é objeto de desejo, ela quer se satisfazer com o outro de uma forma meio infantil. A primeira cena, a primeira sequência é incrível, eu acho ela muito foda, porque ela monta a característica principal da personagem, que ela é uma criança num corpo de adulto, né? Tudo aquilo que a gente vê numa criança, assim, a criança bate na cara do pai e da mãe, mas depois ela beija o pai e a mãe, porque a criança, ela vê no pai e na mãe ali o objeto de satisfação, né? Ela não consegue se limitar, ela não consegue colocar, a criança não consegue se satisfazer dentro da sua própria subjetividade, ela precisa do outro pra se satisfazer, então ela precisa bater no pai, dar um tapinha na carinha do pai e da mãe pra ver o que acontece, pra se sentir prazer, pra ver no outro o prazer dela, depois a criança beija, depois a criança, entende? Então o pai e a mãe vai delimitando, por isso que eu acho esse o filme mais psicanalítico dele, que aí é o pai e a mãe que vai delimitando e vai colocando os limites, criança se criar essa subjetividade e se entender como uma pessoa ali no mundo, né? E nesse caso, essa personagem não tem isso, ela não tem esse recorte. São duas mulheres velhas morando juntas e aparentemente não é uma relação de tipo, eu preciso cuidar da minha mãe porque ela tá doente. Não, eu preciso morar com a minha mãe porque aqui eu encontro meus objetos de satisfação. E aí onde são os objetos de satisfação? É a própria mãe, trancada no banheiro se mutilando, sair de casa fingindo que não vai voltar pra poder deixar a mãe preocupada, pra poder se satisfazer cheirando coisas de seres humanos. Pessoas. Nossa, essa cena, mano, essa cena. Cheirando coisas de pessoas, é ótimo. Meu Deus do céu. E assim, essa relação primária é a relação que vai nortear o filme. Então, a partir daquele momento que você tem essa relação estabelecida dela com a mãe dela, ela já começa a nortear a relação que ela vai ter com o cara, né? Que é o segundo objeto de prazer dela. Porque se ela não consegue obter o prazer por meio da relação ali infantilizada que ela tem com a mãe dela, eu não sei dentro da psicologia isso aí como é tratado os termos, tá? Mas assim, de uma forma geral, como espectador, como eu percebi. Como ela não consegue entender aquela relação infantilizada dela, ela não consegue se satisfazer 100% ali pelo contato da mãe, ela vai pro cara, outro doido, né? Que aí eu já não sei mais qual que é a condição dele, que ele, né? Ele tá ali atrás de uma mulher mais velha, uma mulher mais experiente, porque ele é um francês gostoso, bonito, tem todas as mulherzinhas lá do rock atrás das patinadoras atrás dele, mas ele não quer nenhuma delas, ele quer a professora de piano problemática, então ele também não tá muito bem não, sabe? É aquela relação assim de tá todo mundo mal nesse filme. Então ela encontra nesse cara uma forma de se satisfazer, de encontrar todas aquelas pulsões dela, né, de sexuais e de violência, e mais uma vez a violência aqui nos filmes do Hennick, que vão transportar ela pra esse mundo do desejo, dessa satisfação, da autossatisfação. E quando ele começa a entrar nas vias de fato, que eu acho que é o que o Lucas falou, assim, ele vai construindo uma abordagem psicanalítica que ela é um pouco truncada de assimilar, porque acaba que tem tantos temas ali dentro, é tão complexo que acaba o filme ficando um pouco difícil mesmo de assimilar, e eu não falo difícil da forma pedante também, eu acho que é difícil proposital, eu acho que o Hennick faz isso porque o tema é complexo. A gente tem aquela coisa, né, de qual é a moral da história. A gente tem esse hábito de assistir tudo que a gente vê, né? E aqui cara,
cadê? No fim Você das sabe? contas, não tem, né? E nos filmes dele não tem muito. Ele tá querendo... Ele tem uma coisa de ensaio, mas não é ensaístico o filme dele. Tem um ensaio no tema, mas a história tem o seu ponto A, ponto B, ponto C. E aí ele vai passar por essa explicação de como são os personagens, né? De como eles atuam no mundo e como eles são psicologicamente, esse retrato psicológico deles. Mas no fundo, no fim do filme, ele quer chegar num lugar, né? Que é a catarse lá da... Eu acho que o ponto alto é a cena da mãe e da filha na cama. Eu acho que aquilo ali é a cena que você quer olhar pro lado, né? Sim. Assim como em Funny Games tem a cena que a gente falou, acho que aqui tem essa cena de que, cara, que não quero olhar pra isso, sabe? Eu não sou obrigado a ficar olhando pra isso. Então, ali é o momento que você entende a personagem, que você tem essa catarse, e a única atriz francesa, Isabelle Huppert, cara, sério, a Isabelle Huppert Ótima aqui, né? pode pegar todos os filmes da... isso é uma coisa boa, uma coisa importante falar do Haneke. O Haneke, ele tem uma relação com a atuação muito boa, ele dirige muito bem os seus atores, né? Ele tem uma relação muito fluida. Todos os filmes dele aqui, os 3, não sei se vocês têm alguma crítica, mas eu acho que em termos de atuação tá todo mundo muito dentro do personagem. Eu acho que os filmes dele são muito bem atuados, ele sabe muito bem dirigir os caras, todo mundo, assim. E a Isabelle Huppert é aquele tipo de atriz que se autodirige praticamente, ela é foda por si, né? Então, mas óbvio que tem o trabalho do Haneke aqui, e eu acho que naquele momento, assim, onde tem essa catarse que eu tô chamando de catarse, é onde a gente consegue entender o filme como um todo, né? Que é isso. Então, o tempo todo é sobre isso. É simples. Ela é realmente doente, né? Ela é isso. Ela é doente. E a mãe dela fala pra ela. A mãe dela fala pra ela, a mãe dela sabe, e a mãe dela alimenta aquilo e vai ser Ela é a aquilo. causa, né? A mãe dela é praticamente a causadora. Inclusive, você tá falando da relação das duas, né? Dela sentir prazer em fazer as coisas que ela faz, né? Com a relação que ela tem com a mãe. Mas é muito mais uma relação de dominância também, né? Ela ser dominada pela mãe e se deixar ser dominada, e a partir do momento que ela é dominada, parece que aquilo faz parte dela, e em todas as relações que ela busca ser dominada pela outra pessoa também. Meu amigo, Sim. o que Cisne Negro roubou desse filme não tá escrito. Sim, total. Cisne Negro tá dentro dessa caixinha, e por isso que eu falo, porque eu tenho a impressão de que tem os 3 personagens, né? Tem eles trocam a relação entre o professor e aluno, né? No Cisne Negro, porque na verdade a Bella... É Bella? Como que é o nome da personagem? Enfim, não lembro, não. Natalie Portman... Você tá pensando em Bela por causa da Bella Swan. É Bela. Gente, é mesmo! Que é o Cisne. Gente, eu fiz a relação... Não confundir com Black Swan. Não, bem... Caralho, eu fiz essa relação. Como que você adivinhou ela também? Você foi ali atrás. Meu Deus do céu. Gente, eu preciso Chegamos no Crepúsculo auge. de novo. Vai passar de novo. Que também tem um triângulo amoroso em Crepúsculo. Tá tudo Vai ligado. passar de novo. Mas você ia falando, tipo assim, no Cisne, Mas, o no Cisne professor também é dominador, né? Aqui no caso, Exatamente. né? É diferente. Exatamente, ele é dominador, e aí tem essa relação de... Eles só trocam, né, as personagens principais, mas no fim das contas tem essa relação do professor ter essa... tem um pouco disso, né, gente? Essa coisa do professor ter essa imagética, assim, do fetiche, né? Então eu acho que ele traz muito bem isso, não de uma forma estereotipada, né? Não é assim como se fosse o Ryan Reynolds de óculos na universidade, sabe? Uma coisa meio, tipo, aquele filme da Emma Stone. Glenn Powell também, dando sabe? aula de filosofia. Exatamente, o Glenn Powell, não tem, sabe? A Isabelle Huppert, de cabelo preso, desgrenhado, uma roupinha mequetrefe de seda, sabe? Meio do convento. Então, bem senhoril, né? Então, assim, e aí o cara lá também com complexo de Édipo, né? Total, assim, eu acho esse filme um surto psicológico, psicanalítico, Sim. assim, muito gostoso de assistir e caótico e bizarro e quando você vê, gostoso de assistir, às vezes eu falo essas frases e aí eu penso, gostoso de assistir. Soa mal, né? Pouco difícil de... Mas assim, é um ensaio muito... Parece que você tá assistindo uma coisa que nunca foi feita, parece. Eu acho que o Haneke tem essa pegada assim de originalidade na forma de tratar os temas. Soa como... O gostoso é tipo essa novidade, essa coisa meio fresca do Haneke trazer um tema que já é conhecido, que já teve muita abstração dentro
da filosofia, dentro da psicanálise, dentro de vários outros temas, né? A própria música clássica que ele traz mais uma vez e tudo mais, aí ele vai lá e condensa num produto, numa história, numa história forte, uma forma de expressar aquilo tudo meio convulsionada, meio pirada, assim. Então eu acho que eu gosto muito, diferente do Lucas, eu acho que esse tá bem no top do Haneke, eu acho que é realmente uma das grandes obras dele, mas eu entendo também que ele tem um fluxo mais difícil, menos convencional de todos eles, até o último que a gente vai falar é um pouco mais convencional, sim. Esse aqui é o meu favorito dos três, pra me opor aqui, me opor frontalmente ao não é Lucas paradão, também. eu sabia. Não, o próximo é mais parado do que esse, viu? Não é por nada não. Mas assim, esse filme, ele é muito... Eu vou falar isso de todos, os três são muito tristes, né? Mas assim, esse filme, ele parece muito complicado, mas ele é muito simples também. Eu acho que o Gusta mencionou isso, eu queria até repetir, porque você enxerga muito bem aonde tá o problema dela na primeira cena, sabe? Na primeira cena do filme você já fala, tá, o problema dela é esse aqui. Tudo que ela apresentar depois vai ser desencadeado dessa relação absolutamente disfuncional. Você começa o filme com uma mulher nos seus 40 e poucos anos, entrando em casa e tomando um esporro da mãe, porque não avisou que horas que ia chegar, e tomando um tapa da mãe, e a mãe rasgando a roupa dela, e a mãe julgando ela porque ela comprou não sei o que, e ela puxando o cabelo da mãe. E na primeira cena você já fala, tá, eu já sei exatamente que personagem é essa, sabe? Então, tipo assim, tudo que vem depois de perturbado, de complicado na vida dela, de reprimido, reprimido é a definição da palavra, né? Aqui tudo nela é repressão, né? Já que você tá falando muito em psicanálise, tudo nela é repressão. Então, assim, pra mim é um filme muito fluido, porque tudo que vem depois é consequência da primeira cena, sabe? Pra mim é muito, muito claro isso. Então ele não é um filme que me choca, entende? Ele é assim, você sente só uma progressão, uma extensão da primeira cena, porque eu acho que hoje, 2025, a gente já tá muito vacinado com esse tipo de personagem também, sabe? Com esse tipo de relação disfuncional parental que descamba pra uma série de problemas na vida adulta de, como você disse, uma pessoa infantilizada. E não é infantilizada no senso da criança, é infantilizada de não atingir a maturidade sexual, principalmente, assim, né? É um filme muito sobre sexo, claro. Como ela não foi capaz de atingir a maturidade sexual, ela vira essa pessoa. A competitividade, ela herda da mãe, esse senso de autoimportância, ela herda da mãe, ela herda dessa relação. Então, assim, é o botei medo com duas mulheres, sabe? Daqui é o cara lá, o bicho tem problema com a mãe e ele descamba, faz aquele filme. Aqui essa mulher tem um problema sério com a mãe que impediu ela de amadurecer, e essa falta de amadurecimento dela vai ser as próximas 2 horas de filme. E assim, pra mim é muito fácil de compreender, assim. Diferente do Funny Games, que você não consegue racionalizar e você fica tentando racionalizar até o cara pegar o controle remoto, que é quando você percebe que não adianta racionalizar porque não vai ter saída, sabe? Aqui você racionaliza o filme de cara, você já entende que essa mulher é uma mulher problemática e as coisas vão se construindo a partir dali. E a relação dela com pornografia já te diz que ela é completamente dessensibilizada, ela não encara sexo como uma coisa natural, é bem assim, Taxi Driver, sabe? O cara fica completamente dessensibilizado de relações sexuais, que o Taxi Driver também é um cara imaturo, né? O Taxi Driver é o primeiro incel, ela aqui, ela é a mesma coisa, sabe? Só que ela tá num contexto de erudição, né? Num contexto de ser admirada, de ser, né? Pelo apreço dela à música, pelo apreço dela às artes e tal. Então, é uma personagem profundamente conturbada que tem um caminho muito lógico. Mesmo que o filme seja chocante em muitos aspectos, você enxerga muito bem a lógica do que ela tá passando. Eu acho que existem algumas subversões que aí sim a gente é pego de surpresa, que ela ganha muitos pontos, que chega um determinado momento do filme que você tende a entender assim, beleza, então o problema dela é que ela tem um fetiche que ela não consegue realizar porque ela tem vergonha de se expor com relação a esse fetiche, porque isso depende de uma outra pessoa com quem ela é capaz de se envolver, que tenha o mesmo fetiche que ela, não sei o quê. Mas o próprio Haneke puxa sua corda de volta e fala assim, não, ela não tem um fetiche, na verdade ela não tem a menor ideia do que é ter uma relação sexual
sexual com outra pessoa que envolva sentimentos e que envolva o corpo e que envolva a maturidade necessária pra você transar com alguém, sabe? Ela não possui isso, ela criou uma coisa na mente por conta da relação péssima que ela tem com a pornografia e com a maturidade e com a mãe e com tudo, com a profissão e com a música, que ela achou que funcionaria e não funciona, e na verdade ela não quer aquilo, ela é incapaz de dizer o que ela quer porque ela não tem a maturidade necessária pra dizer o que ela quer, porque ela nunca cresceu, e não é que ela não virou adulta, ela nunca cresceu, né? Ela nunca passou pela puberdade, sabe? É isso. Então a relação dela com o sexo, com a própria sexualidade, ela é muito escrota, ela é muito cagada, assim, ela precisava de ajuda mesmo, sabe? A gente meio que detona o cara quando o cara fala que ela precisa de ajuda, que ela precisa se tratar, porque fica aquela impressão meio de, cara, respeita o fetiche da mulher, sabe? Só que não, na verdade ela realmente precisa de ajuda, sabe? E pra amadurecer, pra atingir a puberdade, simplesmente assim. E é estranho a gente falar isso de uma mulher de 40 e tantos anos dentro desse contexto do filme, mas a lição que eu tiro dele é essa, sabe? Esse é o filme que eu mais gosto dos três, porque assim, eu acho esse o filme mais robusto, mais filme, assim, sabe? A história dele, poxa, essa aqui é uma história muito complexa, ela tem diferentes fatores que constroem essa personalidade dela, ela tem uma mente muito complicada. Você falou da atuação dela, cara, como toda vez ela fica rígida, ela fica morta quando o cara tá beijando ela, sabe? Como ela é incapaz de erguer o braço pra abraçar ele, como ela não consegue se envolver, como ela mecaniza tudo, sabe? É tudo que o Lars von Trier tentou fazer em Ninfomaníaca depois e falhou miseravelmente, dessa relação fria, desconectada com o sexo, ele tem aqui, porque ela é uma pessoa que entende o sexo em teoria, ela entende o sexo em ver na locadora, e ela não entende realmente o que aquilo é, o que aquilo impacta, porque ela não consegue se sensibilizar, ela perdeu a sensibilidade das coisas, perdeu ou nunca teve a sensibilidade das coisas. Então assim como os outros, é um filme muito triste, mas assim, um filme muito profundo e com uma lógica muito clara. Eu acho que ele tem a conclusão que eu imaginava que ele tivesse, assim, não os acontecimentos em si, mas psicologicamente falando, sabe, do estado que ela chegaria no final do filme, eu falo, faz sentido, é isso mesmo, era aqui que o filme ia parar, sabe, era aqui que não tinha outro jeito, o filme teria que acabar pra esse rumo, assim, mentalmente, porque eram cartas marcadas, sabe, da falta de desenvolvimento dela. Nosso próximo filme, gente, é lindo, é amor, vai ser tranquilo, a gente só tá falando de coisa ruim, agora a gente vai falar de um lindo casal octogenário, vai ser isso, um namorinho. Bom, Amor talvez seja o filme que ficou mais famoso do Haneke, porque foi o filme que chegou no Oscar, né? O filme foi indicado a 5 Oscars, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Aqui a gente acompanha o Jorge e a Anne, eles são um casal com seus 70 e muitos, 80 e poucos anos, os dois são professores de música, ou música clássica, claro, eles são cultos, eles são endinheirados. Tem uma coisa, né, eles com a estão música aposentadinhos, né? Ele foi, o Haneke dirigiu ópera, amigo. Ele tem essa... Ele já tinha dirigido uns 3, 4 filmes e falou, não, agora eu vou dirigir uma ópera aqui. Ele é dessa vibe. Eles têm uma filha que vive na Grã-Bretanha, mora com um marido maluco lá, eles também são metidos com música, o marido apaixonou por uma estudante, depois largou a estudante, voltou pra ela, enfim, eles moram longe lá. E aí o filme começa com eles indo assistir um concerto, e eles, nossa, que bonito o concerto, que legal. Aí eles chegam em casa, nossa, eu te falei que você está tão bonita hoje. Eles um casalzinho tão bonitinho, sabe? Engraçadinho, eles têm conversas cultas, eles tomam café juntinhos deles. Até que a Anne tem um derrame. E aí o filme passa a ser sobre o George lidando com a Anne debilitada, com dificuldade de andar, paralisada do lado direito, e como as pessoas em volta deles também acabam mudando por conta disso, né? Você passa a ter um olhar mais de pena, a filha que não é próxima passa a querer ficar mais próxima, e eles ambos estranham essa relação, e a gente vai acompanhando essa história desse homem tendo que lidar com o estado cada vez mais debilitado da sua esposa, e lidar com essa esposa sumindo, né, e ele tendo que cuidar disso e lidar com toda essa situação. Bom, como vocês já perceberam, também não é nada pra cima. Gusta, fala um pouquinho aí sobre Amor. Nada mais simbólico do que terminar o nosso episódio falando da morte.
Antes fosse só da morte, né? Porra. Assim, o amor começa, o amor, né, o filme começa com... Primeiro que eu amo o título, eu acho, assim, muito icônico esse título. Esse título é um título que mostra as várias facetas do amor, né, o amor na sua essência ou na sua desconstrução, não é a história do casal que se conhece, não é o amor em construção, é o amor em desconstrução, é o amor em... o fim do amor. Como que a gente lida com isso? Qual é? Ninguém fala sobre isso. Vamos conversar sobre? Eu acho que o Hennick faz esse convite, né? A olhar por uma outra ótica do amor. E eu acho muito bom também a primeira cena. O Hennick, ele introduz muito bem. O Lucas falou, acho que, de violência gratuita. Todo mundo falou, né? Do começo de violência gratuita. O Luiz puxou o começo da professora de piano. E aqui, mais uma vez, eu acho icônico como ele começa o filme. Porque ele traz a personagem morta na cama, né? O filme já começa com a personagem principal morta. Então a gente já sabe que ela vai morrer. Não é um segredo. A gente não tá procurando a melhora dela. Já é dado que ela morre. Então eu acho esse começo muito bom porque ele já estabelece o tom do filme, que é um tom de assimilação. Um tom de vamos lidar com essa morte. O que vai ser feito a partir daqui nesse filme, né? Pra essa personagem morrer. O que a gente vai fazer pra morrer? É um pouco essa pergunta, assim. O que se faz pra morrer? Como é que a gente prepara a morte? Como é que o amor embala a morte? Essas perguntas, elas vão crescendo no filme, né? A cada minuto. E essa coisa do Hennick de mostrar cenas que a gente não quer olhar, aqui é o filme inteiro. O filme inteiro. Puta que me pariu. Nossa senhora. É o filme inteiro. Ele não brinca muito com o suspense. Eu acho que ele já... Aqui nesse filme ele já vai muito pra essa ótica do impossível de se ver, do que eu não quero ver, né? Como também tem toda essa discussão de como o Ocidente trata a morte, de essa busca pra tentar entender como que a gente vela as pessoas, como que a gente cuida dos doentes, das pessoas que estão debilitadas. Mas eu acho que, assim, o que me marcou muito nesse filme foi um diálogo que o casal principal tem ali em certo momento, que ela fala, eles começam a brincar com a imaginação. Eles falam, se imagine no meu lugar, coloque-se no meu lugar. O que você faria? O que é que você faz? Como que você ia... E o Hennick tá muito nessa esfera de cinema. Ele não quer trabalhar a imaginação. Ele quer trabalhar o real. E é aí que esse filme me pega. Porque não dá pra imaginar a morte, né? E a gente falou lá atrás sobre a morte do Logan Roy, que não tem nada que prepara, né? Não tem nada que... não existe nenhum tipo de acomodação pra morte. Ela acontece. E quando... No caso do Logan Roy, foi uma morte inesperada. E no caso de uma morte que se espera, num caso de uma morte que você tá se arrastando, né, pra aquilo acontecer, o que é o real, o que acontece? O Hennick vai nessa perspectiva, ele vai na perspectiva de, a partir do momento que a gente tem uma coisa que tá acontecendo na realidade, como que a gente vai cuidar disso? E o filme é lindo, né? Eu acho esse filme, assim, muito bonito. Apesar da gente ter falado ali da estranheza dos dois primeiros, mas se a gente contar da estranheza e da violência e de toda essa parte mais caótica, né, que o Hennick traz, eu acho que aqui em Amor ele traz a parte mais terna dele. Ele tem um cuidado muito bonito com os personagens, é uma forma muito humana de ver o outro. Pra quem achava que ele só fazia desgraça, pra quem achava que ele só falava sobre coisa ruim, aqui eu acho que ele trata o tema da morte, o tema da doença de uma forma muito terna, muito humana, muito próxima, muito cuidadosa. E como ela é, eu acho que ele não, mais uma vez, ele não esconde nada da gente. Ele tenta, esses planos longos, eles continuam o tempo todo, ele continua filmando as personagens cada vez mais, por mais tempo. A primeira cena também da plateia, né, é muito emblemática, porque você não tá vendo o pianista, você tá vendo o espectador, e isso mostra, mais uma vez, o Hennick olhando pra gente como o espectador. Ele trabalha a metalinguagem em todos os filmes dele, isso é muito bom. E aqui é exatamente isso, é trabalhar a morte como alguma coisa palpável, como uma coisa que pode ser trabalhada, como ela é. Eu acho que tem muito também aqui
que, como a gente tá usando obras de referência, eu acho que meu pai bebe muito desse filme também, sabe? Óbvio que é uma peça, né? Mas eu acho que tem muita da estrutura aqui do meu pai. Então, eu gosto muito, sabe? É aquele tipo de filme muito forte, que comove, que faz você chorar, que faz você se sentir impactado, mas eu acho que o resultado final aqui, de todos esses três do Haneke, eu acho que ele é o mais terno. Eu acho que ele é o mais contemplativo, assim, ele não te deixa tão inquieto, ele te deixa mais reflexivo, sabe? De uma forma mais... É porque é a única catarse que ele te dá, né, amigo? É o único resultado que você tá desesperado por chegar, que chega. Eu acho que ele alivia. Ele sabe? alivia, Quando o filme acaba, ele te alivia. Você fala, ufa, sabe? É diferente dos outros dois. Que deixa sempre na tensão, né? Ele termina todos os outros filmes na tensão, no ciclo repetitivo, infinito. E talvez essa questão de falar da morte, na perspectiva até que o Lucas puxou, né? Mais nihilista, que eu acho que o filme tem uma perspectiva um pouco nihilista, assim, do tipo, acabou mesmo. Não é possível fazer mais nada a respeito, a não ser cuidar. Eu acho que essa questão do real é muito presente aqui. Não tem muito o que ser feito. É cuidar, é paliativo, é ajudar a levantar do banheiro, é não deixar cair da cama, é você também não levar muita atenção nas falhas e nos defeitos, né? Essa coisa eu não olha pra minha mão quando eu tô lendo, porque isso vai me constranger. Então, também saber a hora de tirar o olho da morte, né? O respeito com relação ao processo de morte. Assim, tem vários momentos do filme que você quer chorar e não consegue também, parece que engasga, né? É meio bizarro isso no filme. Eu me senti em vários momentos assim que parecia que ele ia me dar alguma coisa pra ter essa emoção, mas ela fica presa dentro de você. É muito... Eu acho que ele tem essa... Como ele trabalha muito com a trilha diegética, né? As músicas só entram quando o personagem também tá ouvindo. Se o personagem não chora, parece que você não chora. Se o personagem não reage, parece que você não reage. O cinema do Haneke é muito assim. Você acompanha muito o sentimento que o personagem tem e não necessariamente o que a artificialidade, né, do diretor te provoca. Então, como os personagens ali estão o tempo todo, eles já assimilaram que aquilo tudo vai acontecer, parece que você começa a assimilar também junto com eles. Você não fica naquele processo de... Sabe quando você coloca o travesseiro na cara e chora, assim, desesperadamente, porque a trilha subiu, colocou uma Celine Dion? Não tem. Então, tem isso, assim, tem essas nuances no filme. Eu gosto muito desse filme, eu acho ele um dos melhores também, do Haneke. É que eu gosto de todos dele, mas cada um no seu jeito. Esse filme te valeu uma resenha no Letterboxd, você nunca valia nada no Letterboxd, eu fui abrir lá, tinha uma nota sua, falando, gente, o Gustavo nem sabia que o Gustavo tinha Letterboxd. Exatamente. Gente, eu não tenho Letterboxd, sou contra. Vou fazer tudo no Substack agora. Vou fazer tudo no Substack agora, que é pra ser diferentão. Lucas, e aí? Esse daqui eu já gosto bastante também. E o meu ranking vai ficar aqui. Violência gratuita, amor e, por último, professora de piano. E é engraçado porque eu falei de não gostar de algumas coisas em termos de estrutura do professora de piano, do filme ser meio parado, maçante ali no meio. E esse daqui, que era pra ser o filme mais parado, mais contemplativo do Haneke, já me agrada muito mais. Porque pra mim ele consegue trabalhar isso melhor. A gente segue a rotina. E é uma rotina angustiante, né? A gente já sabe desde o começo do filme que ela morreu. A questão é... Ele quer te mostrar o relacionamento dos dois até desembocar naquilo que você já sabe que vai acontecer, né? E essa coisa dele querer abordar o amor nessa fase da vida, beleza. Todos os filmes estão te mostrando aí as relações amorosas, você vai encontrar filmes que vão trabalhar de uma forma mais romântica, de uma forma mais fofa, a gente vai ter dramas, a gente vai ter filmes que vão trabalhar o casal, onde um vai ter uma doença que vai acabar morrendo, mas eles são jovens, a pessoa vai terminar aquilo ali e vai conseguir encontrar outra pessoa, são jovens, bonitos. E aí? E quando você tá com como eu era antes de você, né? Não é na coisa meio Nicholas Sparks da vida, exatamente. Assim, né? Então, assim, e aí? Quando você já ficou anos com a mesma pessoa e vocês estão os dois velhinhos e você precisa... A outra pessoa se torna completamente dependente de você para fazer coisas básicas do dia a dia por uma doença, e você precisa estar ali também
velho, debilitado e ajudando essa outra pessoa e tendo cuidado e sabe? Então, assim, o Hennick, ele consegue ter um tato muito bom pra trabalhar isso aqui. E beleza, será que o amor é real nessa fase da vida? Será que você vai conseguir sustentar isso aí? Será que o sentimento vai continuar? Será que você vai ficar sofrendo por ter que fazer isso? Será que você vai ficar com raiva da pessoa? Vai tratar essa pessoa como um encosto na sua vida, sabe? E eu acho que ele tem um tato, assim, muito, muito bom pra trabalhar, pra olhar pros personagens dessa forma, sabe? Tá, é isso aqui que eu vou mostrar que é o amor, é o relacionamento dessas duas pessoas nessa fase aqui, o cuidado que um vai ter com o outro, apesar das dificuldades. Então, assim, tem essa angústia o tempo todo, né? O filme, ele fica te angustiando assim, o tempo inteiro, até, né, chegar onde chega, e aqui eu acho que é onde o Hennick mais acerta em termos de, a gente estava falando aqui, de como ele não julga seus personagens, né? Essa talvez seria a maior diferença dele entre o Lars e o Aronofsky. E aqui eu acho que ele acerta muito a mão nisso, de tipo, acontece uma coisa no filme que, dentro do contexto de como o Hennick tá te mostrando, você não julga o personagem em momento algum por fazer aquilo, mas ao mesmo tempo você vê como uma coisa, caralho, meu Deus, olha o que ele teve que fazer, olha, mas você não, sabe, você não trata ele como um monstro por causa daquilo. E é de novo o Hennick conseguindo trabalhar essa complexidade, essa dualidade humana e de pegar essa temática que ele quer trabalhar aqui e levar para uma vertente mais filosófica e expandir esse tema. E aqui, né, falando do amor, mas nessa pegada nihilista dele, né, de beleza, eu vou falar de amor, mas eu vou falar nessa fase da vida e vamos ver se é isso que vocês pensam mesmo. Falou do Schubert de novo, né? Igual falou do Schubert o filme inteiro na todo filme ele fala de Schubert. Ele é fã, né, de Schubert. Gente, vocês dois me deixaram na dúvida se eu entendi esse filme direito. Porque, assim, eu tive uma leitura tão mais cínica dele do que romântica, talvez, poética. Eu acho o título até irônico, assim. Eu não acho o título muito... Ai, beleza, amor. O amor vai perdurar mesmo nessas condições. Eu tive uma leitura do tipo... O que é amor? O que vão ser considerados atos de amor? O que é a coisa mais amorosa a se fazer? Amor é uma coisa a dois, amor é uma coisa individual, amor é uma coisa que você internaliza, amor é uma coisa que você expressa, você berra aos quatro cantos. Qual é a coisa amorosa a se fazer? E em que determinado ponto? Porque eu entendo o personagem, o Jorge, né? Como um cara, assim, meio egoísta, pra falar a verdade. A leitura que eu tenho dele é como um personagem egoísta, porque existe um determinado ponto do filme, não é muito dentro do filme, assim, é na primeira parte, em que a Anne fala pra ele que ela não quer aquilo. Ela fala pra ele que ela não quer aquilo, que ela não quer que aquilo chegue àquele ponto. Ou seja, é um filme que está o tempo inteiro debatendo eutanásia no subtexto, mas não no texto, porque ele se recusa a falar sobre isso. Mas por que ele se recusa a falar sobre isso? Então, assim, eu tenho uma leitura bem mais cínica do filme, e o cínico não é querer dizer que ele não ama ela, mas muito pelo contrário, mas o amor dele por ela, ele é mais sobre ele e ele não ultrapassar os limites dele, ele não ser capaz de tomar uma atitude que será difícil pra ele, mas quem sofre com isso é ela, sabe? Então, tipo assim, o amor dele faz com que ele se recuse a atender um pedido explícito, verbalizado dela, que ela tem no primeiro derrame, que é não deixar chegar a esse ponto. Então, assim, a Isabelle Huppert, que é a única filha dele, porque é a única atriz que eles acharam que falava francês, ela tá mais disposta a discutir a eutanásia do que ele, sabe? A palavra não é dita, né? O filme não fala sobre isso, né? O filme fala sobre isso nas entrelinhas. Mas eu tenho muito uma leitura irônica do termo amor, porque é uma... Beleza, ele ama ela ama ele, isso tudo é verdade, mas a coisa chegou num ponto terrível que pelo qual a Anne não queria passar. E ele fez a Anne passar por isso, porque ele se recusava a lidar com a situação dela, sabe? Ele se recusava, ele recusou a ela o último desejo dela, que era, sabe, morrer sã, morrer com as suas plenas faculdades mentais. Isso era muito importante pra ela, dada a cultura dela, a estrutura dela, o que ela pensa, o que ela viveu, sabe? Ela era uma pianista profissional, sabe? Ela é a pessoa que lê aquele estereótipo, lê filosofia por diversão, sabe? A pessoa, não, vai dormir lendo jornal. É meio isso, assim. Então é aquela coisa, tá, o que é o amor? Aonde tá o amor aqui? É um filme sobre amor, mas do meu ponto de vista, de uma ótica bem complicada. Até porque o filme é um tormento, sabe? É uma tortura, cara. É muito difícil acompanhar. Esse é o filme mais difícil de acompanhar dos três, assim, disparado. Esse filme dói pra caralho. É terrível, assim, sabe? Por
Por exemplo, eu tive parente próximo que sofreu derrame e o primeiro derrame que ela tem é igualzinho, a mesma dificuldade de locomoção, o jeito de falar, assim, não mudou muito, mas assim, uma parte de paralisia, uma parte de dificuldade de locomoção e a dificuldade com, enfim, as que a gente vê ali são muito parecidas. Mas é um tipo de momento que você tem uma discussão do tipo, olha, uma pessoa lúcida, uma pessoa que gosta de ouvir música, que recebe visita, que tá com vergonha da própria situação, mas tá lá vivendo, não sei o que. A partir do segundo derrame, cara, a coisa, ela se arrasta e o Haneke acaba com a gente, porque, ó, você não vai tirar o olho disso aqui, não. O tempo inteiro você vai acompanhando isso daqui, sabe? E acaba que existe um componente muito... Você falou sobre ser ensaístico no filme anterior, Gusta. Existe um componente muito ensaístico aqui de qual é a coisa certa a se fazer e qual é o momento certo a se fazer. Porque você vê muito cedo que em tese, a coisa certa a se fazer é a eutanásia. E é curioso porque é uma discussão que é muito mais aberta, muito mais debatida, muito mais aceitável no contexto desse filme, num contexto europeu de classe média alta, sabe? O debate sobre eutanásia na Europa, ele é completamente diferente do debate sobre eutanásia nos Estados Unidos ou no Brasil. É muito diferente. Lá, ele é encarado de forma muito mais aberta. Tô com medo de falar besteira, mas na Suíça, por exemplo, eu acredito que ele esteja, sabe, incluído no plano de saúde, assim, a pessoa tá em determinada condição, ela tem direito de eutanásia e não sei o que é isso, sabe? É um debate que é muito mais aberto na Europa e você tem aqui um protagonista que se recusa. E não é que ele se recusa porque ele é um merda, é porque é difícil, é muito difícil pra ele, sabe? O debate é muito difícil pra ele se recusa a debater. Só que eu acho também que tem esse fator de que ele tá errado, mas você entende por que ele tá errado. Não de fazer, mas de deixar a coisa chegar ao ponto que chegou, sabe? E eu acho que teria sido muito diferente se ela não tivesse verbalizado isso. Como ela verbalizou, eu acho que o Haneke também quis colocar esse ponto. Tipo assim, ela disse que não queria chegar aí, sabe? Eu não queria te interromper, mas ela chega a verbalizar isso? Ela fala. Como eu disse, a palavra eutanásia não é dita, né? Em momento algum do filme. Mas ela fala pra ele, olha, isso aqui só vai ficar pior, a tendência é só piorar. E eu não sei se ela chega a falar o termo, eu não quero que chegue a esse ponto, mas ela fala assim, olha, só vai piorar e eu vou ser um fardo e eu não sou quem eu sou mais. Ela fala isso pra ele, sabe? Só que assim, você vê nas interações que ele tem com a Eva, que é a Isabelle Huppert, por exemplo, ele se recusa a mencionar. Ninguém quer mencionar, porque é feio falar isso, né? Mas ele tem duas interações com a Eva, que a Eva quer que ele diga. Ela não quer dizer, ninguém quer dizer, mas ela quer que ele diga. E ele se recusa a dizer. Ele fala assim, não, vai piorar. A nossa vida vai ser essa merda, de mal a pior mesmo, até o dia que ela vai partir por conta própria. Só que ele mesmo, depois de muito se debater, ele não consegue esperar esse dia que ela vai partir por conta própria. Sabe? Passa a doer demais nele. Só que o meu ponto de vista do cinismo é que deveria ter doído antes, sabe? Porque ela falou pra ele. Então, assim, essa questão do amor, ela fica muito dúbia de qual é a expressão de amor. Mas eu não disse que é simples. É complexo, justamente isso. E você tá 100% com o cara, você entende o que ele tá sentindo. É aquela coisa o Gusto falou da metalinguagem, se ponha no lugar dele. Eu, no lugar dele, talvez realmente fizesse a mesma coisa que ele fez no mesmo jeito. Demorasse o mesmo tempo, sofresse da mesma coisa, porque não é fácil debater. Só que eu tenho uma leitura mais, tipo assim, cara, ele meio que agiu contra a vontade dela, por reservas próprias, sabe? Ao mesmo tempo que eu entendo e que eu talvez fizesse igual, ele agiu contra a vontade. É uma discussão meio guardadas as devidas proporções, lembra muito o The Last of Us lá, com ele tirar ela do hospital. Ele tira a menina do hospital, mesmo sabendo que ele ia acabar com a vacina, que é aquela coisa. Moralmente, não é a decisão correta, porque assim, ele tá abrindo mão da vida de milhões por conta da vida de uma pessoa que ele gosta. Mas, a maior parte das pessoas faria exatamente a mesma coisa no lugar dele. Eu acho que a discussão do filme, pra mim, do jeito que eu interpretei, ela tá mais aí, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa discussão toda que você falou na metáfora da pomba, né? Que é aquela coisa de, dentro da própria casa dele, tentar ter o controle, mas não conseguir nunca. E aí aquela pomba deve ter 3 filmes sobre controle, né? Aquela pomba deve ter entrado aleatoriamente no set, aí o Haneke falou assim, olha gente, a gente vai... Eu encontrei a minha metáfora, que ele fica tentando pegar a pomba, né, como se for... Pega a pomba, pega o pombo, e ele não... Essa coisa de libertar ela, né, porque ele precisa colocar a pomba pra fora da janela, mas ele nunca consegue pegar, então ele precisa controlar o ambiente, mas ao mesmo tempo ele nunca consegue, então tem essa metáfora como se ele nunca conseguisse atingir de fato o controle da situação. Tem um
pouco disso, assim. Eu acho que o fato da filha também não ter o controle da situação pega muito no cenário geral do filme, que tem aquela cena muito boa dela falando das casas, né? Do dinheiro da família, né? Pra quem vai o quê? E a mãe já tá morta. A mãe já não consegue mais. Ela já regressou já no estado de... A própria cuidadora fala, né? Ela vai ficar falando, pedindo a mamãe porque ela já nem tá mais aqui, sabe? Tipo, já tem um estado de... A cuidadora mesmo fala assim, tem uma hora, tem um nome, esse estágio da morte, né? Que chama tal, que as pessoas não voltam mais. Então é como se, tipo, é paliativo mesmo, não tem volta, ela vai morrer. E se não tem a cuidadora, só vai estar você e a decisão é sua. Então tem vários pontos, assim, que voltam pra essa discussão, mas eu ainda acho que não é só sobre isso. Eu acho que não é cínico. Eu acho que, de fato, é essa busca ativa pelo amor. Porque, por mais que ela peça que ela quer morrer de alguma forma, ela fale isso nas entrelinhas, que eu acho que ela não fala, eu acho que ela também deixa muito subjetivo, porque ela não sabe exatamente se ela quer morrer ou não. Ninguém consegue verbalizar isso, é difícil. É difícil tomar essa decisão, então ela também não verbaliza, ele também subentende que ele também não precisa tomar aquela decisão de matar ela. Então tem essa zona cinzenta no filme todo, que é o que eu acho que é a melhor parte do filme, que é essa discussão eterna sobre o que é o cuidado. O cuidado é obedecer o que a pessoa mandou eu fazer, ou o cuidado é eu fazer o que eu acho que tá certo pra ela, que é cuidar até ela realmente morrer por conta própria. Exatamente. Eu muito vou por esse leve, caminho eu aí. acho leve. Muito de boa, muito da paz. Eu acho tranquilo. Falei, semana que vem, Dora Aventureira. Não, chega, esquece. Cara, mas eu vou por esse caminho também que o Gusto falou. Eu acho que assim, tudo meio que casa um pouco com o que o Luiz falou, mas acho que a gente acabou tendo uma leitura um pouco mais dessa discussão do que é o cuidado, se o amor o amor é esse cuidado diário que você vai ter com a pessoa, se o amor se sustenta quando a vida se torna isso que tornou pros dois. Claro que, né, continua essa visão niilista não vira uma coisa romântica, bonitinha em momento algum aqui, mas e até quando ele suporta, né? Até quanto ele ama ela pra cumprir o que ela pediu, ou até quanto ele ama ela pra falar assim, eu não aguento mais, sabe? E eu gosto muito de como o Hennig não julga ele em momento algum aqui nesse filme. Eu acho que nesse filme é o que ele mais acerta em te colocar dentro, assim, daquela atmosfera, daquela casa, daquela realidade, e ao mesmo tempo você conseguir entender todo mundo ali e ver que realmente é difícil. E a distância da Eva, a distância física, ela não mora em Paris, né? Ela até ajuda a fazer esse contraponto, porque assim, pra Eva é mais fácil discutir eutanásia porque ela não tá lá, sabe? E não é a vida dela. De fora, certa maneira, é óbvio, a mãe dela, mas não é a mãe dela, lógico, não é fácil, mas assim, mas é mais fácil pra ela discutir a eutanásia do que pra ele. É a vida dos dois sozinhos há um tempão, sabe? A filha mora longe há um tempão e é a vida dele se desfazendo na frente dele, né? O filme é muito bom nesses contextos, nesse debate. A minha crítica não é uma ideia de falar bem ou mal do filme, eu interpretei ele por um viés um pouco diferente do de vocês, sabe? Mas assim, eu até gosto dele. Eu falo até gosto, eu não falo que eu gosto pra caralho, porque eu acho ele muito difícil. Tipo assim, muito difícil mesmo. Porque nossa, ele é muito doído. Tematicamente, muito né? doído. Até de ter mais. Vocês acham que o final é um flashback ou é um final mesmo? Eu acho que é coisa da cabeça. Como um final. É, tipo, coisa da cabeça, mas não, ele você fala ele, né? É, ele sai de casa, tipo, e ela tá ele lá. vai embora e depois a filha chega. Eu não sei, não sabe? está, Eu né? acho que, tipo assim... Porque eu acho que, tipo abre assim, margem, né? Não, porque ele tá escrevendo uma carta, né? Então eu acho que a ideia... Tudo bem, como se o ele filme tá em tivesse aberto, partindo. mas a ideia é que ele se matou, sabe? Eu acho que Então. fica a ideia que ele se matou porque ele tá escrevendo uma carta de despedida, mas é em aberto, né? Porque eu acho muito difícil também, dentro de um contexto de realidade, que ele tenha saído pra morar na rua só por causa disso, porque ele, tipo assim, como se ele tivesse endoidado. Eu acho que ele se matou, mas eu acho, né? Aí que tá, o filme não tá te dizendo X ou Y ou Z. Eu acho que ele se matou e ninguém vê ele na primeira cena do filme, né? Então, assim, no apartamento, em tese, dá a entender que ele não tá no apartamento, sabe? Eu acho que ele... Não sei se... acho que também eu vou com o Luiz, eu acho que... Porque, assim, pra mim aquilo ali é ou coisa da cabeça dele ou os dois morreram e se encontraram. Se ele se matou, tipo assim, os dois saíram da casa. Ela já não tava na casa há um tempão e ele saiu da casa também, ou seja, morreu. Porque o cenário do filme é a casa, você só vê a casa, né? A não ser na primeira parte você só vê a casa, então assim, eu acho que é meio, ele saiu da casa. Você falou do meu pai, é isso, ele saiu da casa. É meio isso, assim. Bem de boa, bem tranquilo, pra gente encerrar numa nota boa, alegre,
mas positivo esse episódio. dessa lista aqui, meu amigo, o próximo diretor que nós vamos ter que falar aqui é o... É Michael Bay. É Michael Bay, Dora Aventureira. Tô falando, não se surpreendam, ouvintes do Meia Pantufa. Se você chegou até aqui, a gente vai ter review de Dora Aventureira semana que vem. Não, mas eu quero só falar uma coisa. A gente pode falar tudo do Michael Haneke, que ele é um diretor ruim, não dá pra falar, gente. Não, você pode... bom diretor. Não é. Bom diretor pode mesmo, colocar, mas perturbado cravar das ideias. Na pedra. perturbado. Doido. E agora com vocês, conhecem a filmografia do Michael Haneke? Michael Haneke. Já assistiram os filmes que comentamos aqui? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios, tá? Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Se você tiver uma versão CD pra colocar no seu CD player e, na verdade, tocar um metalzão em cima ao invés do podcast também, pode rolar. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.